Maravilha, maravilha, maravilha. Muito boa noite. Que diferença, né? Vocês não estão acostumados aquele rapaz, aquele cabelão. Hoje aqui, o rapaz sem cabelo, em vez de ser entrevistado, hoje a gente vai entrevistar e a gente está numa equipe bacana aqui para esse Pod Café, podcast totalmente diferente. Um ano de história, um ano de acontecimento, mas a gente nem sabe o que vem por trás para colocar isso em prática. Porque todos os planos, quando são realizados, com certeza tira muitas e muitas noites de sono, são bastantes planejamentos e pedras no caminho que sempre tem. Com a gente aqui, a nossa amiga Keila, o nosso amigo Glauber, o nosso amigo aqui como se diz, no comando do som, no comando da programação geral, Matheus, da MS Sonorização, e vamos juntos, vamos, né, juntos aqui, conversar com o Roger. Hoje, totalmente diferente, o rapaz está nervoso, de entrevistador para ser entrevistado, o rapaz está desinquieto, tá ali com o bigode até suado, tá com os cabelos todo atrapalhado, mas o rapaz está numa vestimenta que vocês vão ter o prazer agora de visualizar e a gente vai conversar com um bate-papo bastante legal. Eu acho que a gente vai conseguir extrair, Roger, para o pessoal, coisas inéditas nesse bate-papo, tanto de vida profissional, quanto de vida pessoal, e quanto também dos planejamentos, das pedras no caminho, e de algumas coisas que o assunto vai fluir. Bora! Boa noite, Boa família Pod noite. Café Podcast. Imenso prazer mais uma vez. Segundou em horário nobre, mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos. E hoje o programa é reverso, um ano de Pod Café Podcast. E justamente por isso, Roger Campos teve a ideia, não sei se despojada, inusitada, se uma ideia com uma dose cavalar de juízo ou não, para vir para o lado de cá, para ser sabatinado, interpelado por aquelas pessoas que Roger Campos, jornalista, que estudou para fazer perguntas, para fazer questionamentos. Essas pessoas, para mim, são muito especiais nas suas áreas de atuação, na forma como conduzem as suas vidas. Pessoas do mais refinado caráter, pessoas que moram no meu coração. E, claro, é um imenso prazer, além da audiência de todos vocês que já acompanham o programa, ter a queridíssima Keila Campos aqui comigo, que além de parceira, conecta sempre comigo. É uma super amiga também, o Júnior, marido dela, irmão motociclista, Glauber Reis, um dos maiores artistas que a gente tem em Três Pontas. Me fez chorar como poucos no espetáculo do Padre Vitor maravilhoso. Matheus Santos, uma grata surpresa. Há pouco tempo que a gente se conhece tão afinadamente e é um cara de um caráter acima de qualquer comparativo. Eu tenho respeito por todo mundo que mexe com som e iluminação, mas para mim o Matheus é o número um, porque o coração dele não cabe no peito. E a mesma coisa falar do Júnior Dias, do Juninho, Juninho do Pastel, Juninho da Sentinela, Juninho de tantas coisas, de tantos projetos e de muitas ações sociais. Tem uma veia social gigantesca, assim como eu tenho também. Então, essas pessoas estão aqui hoje para a gente bater um papo e eu pedi para que elas me fizessem as perguntas mais legais e aparentemente as mais absurdas, que não teria fundamento fazer o programa se aquelas coisas que me apontam o dedo, que me acusam, que me elogiam, que me criticam, se não tiver oportunidade de falar e também contar algumas histórias interessantes. Estou à disposição. E aí, quem Vamos começa? lá. Pode começar com você, Keila. As Vai damas aquilo, primeiro. vai aquilo que ela é mais tranquila. Não, as damas primeiro. Pois é. Então, não sou tranquila, não, mas eu gosto de perguntar, eu gosto de ouvir, eu acho que isso é bom. Primeiro, obrigada pelas lindas palavras. Eu fico muito agradecida de ser recebida aqui toda vez que eu venho, com todo esse carinho. Já é sócia, né, Obrigada. Kate? Já sou só. 3 Sim, vezes. pois é, adoro vir aqui participar, falar, escutar, enfim. É sempre um prazer. E esse ano, dessa vez,
Eu fiz até uma listinha de perguntas. Caramba! Eu estudei, eu falei, bom, já que ele tá dando essa abertura, deixa eu Que medo! aproveitar. Gente, e ele tá tão nervoso. Ele tá. Quando é que eu olho? Ela fez um dossiê Ele aqui. tá tão nervoso que tá até engraçado. Ele não parava aqui no estúdio antes de começar. Nunca vi o muito Roger estranho. nervoso. É estranho, né? Mas a gente vai pegar leve, né, Com Glauber? certeza. A gente vai matar a curiosidade de muita gente, mas a gente vai pegar leve, porque aqui o programa é para ser leve, é para ser legal, então você pode ficar tranquilo, tá? Então, assim, eu vou ler as perguntas, porque eu acho que Ok. ela vai ficar mais contextualizada e depois a gente Perfeito. vai conversando, tá bom? Ô, Roger, você estava falando pra gente que são mais de 30 anos de profissão de jornalismo. Mais de 30. É tempo pra caramba, né? É muito tempo. E aí, fatalmente, gente, durante o programa eu acho que eu vou chorar algumas vezes, né? Porque as pessoas conhecem um outro lado, o lado mais sisudo e tal. Só quem convive muito comigo sabe exatamente como eu sou e que eu sou um manteiga, que eu choro pra caramba. Tô falando isso porque eu comecei lá na TV Cidade, lá atrás. Eu sou paulistano, minha família é daqui. A minha geração, eu e minha irmã somos paulistanos, minha mãe e minha tia paranaenses e meus avós três-pontanos. E por conta de asma, de bronquite, a Pauliceia desvairada estava me fazendo muito mal e acabou que a gente veio para Três Pontas definitivamente. Eu vim com 13 anos para cá, então estou com 52, já vai para 39 anos não de Três Pontas, de Minas, né? Porque eu morei em Varginha há muito tempo, enfim, tal. Uhum. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer na minha vida. E aí, um belo dia, roqueiro de essência, né? Muito ligado à música, com baita fone no ouvido. Aí, andando na praça da igreja, Rony Roma Lourenço Marabinha, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é uma pessoa que eu vou falar sempre dele. E sempre que eu toco no nome dele, que eu falo dele, é muito difícil, porque eu não sei se ele não tivesse tido esse insight, se ele não tivesse me dado a primeira oportunidade, se eu não teria me perdido em droga, em bebida ou em alguma profissão que não me desse o prazer e o amor que o jornalismo me dá. E ele simplesmente me viu e falou assim, cara, eu vejo teu jeito de andar, tal, você é meio marrento, não sei o quê, você é diferentão, muita tatuagem, enfim, tal. Vou fazer um programa de videoclipe, você não quer participar comigo? Cara, vamos embora, vamos fazer. Vamos fazer um teste. E ele gostava do sotaque. Na época eu ainda não era paulineiro, mistura de paulista com mineiro. Eu falava 50, dá licença, Ai. 70. Aí agora eu falo 50, 60, vai volta. Agora eu já aprendi, Fecha a porta. já fecha a porta, já peguei, é mineirês. E aí a gente colocou o Clip Show no ar, gente, que foi, para vocês mais novos, vocês não vão lembrar, mas foi um mega sucesso. Um programa que era retransmitido pela Rede Minas e entrava no canal através do projeto do então polêmico político, já saudoso, deputado Sérgio Naia, aquele do Palace 2. E aí acabou que o programa fez um sucesso muito grande, Keila. Eu E lembro. depois disso, surgiu uma vaga na TV Cidade. Mandar um abraço para a galera lá do início. Francisco Cândido, que era o apresentador, Arlene, que era minha redatora, como eu brigava com a Arlene e ela comigo. Eu, molecão, e ela querendo me educar jornalisticamente já tinha uma visão. E o Marabim era o cinegrafista, o bacana, Ronaldo Montuani também era um dos cinegrafistas, o Marabim estava na ilha de edição. E a gente tinha outras tantas pessoas bacanas que passaram por ali, o saudoso Zé Lagoa, que era o gerente da rádio, enfim. E aí eu fui para o Jornal da Cidade, depois do Jornal da Cidade, aí as coisas deslancharam. Aí eu fui fazer um programa meu mesmo, chamado Verdade dos Fatos, que aí eu já comecei a mostrar um tom muito polêmico, muito polêmico. Por exemplo, eu contei isso recentemente. Hoje em dia parece que não tem nada demais, mas eu fui o primeiro jornalista a entrevistar uma pessoa com AIDS. E a gente falar isso hoje é normal, mas a gente falar isso em 1993, a gente achava que pegava na saliva, no ar, Uhum. não tinha informação nenhuma.
A pessoa em questão era uma ex-proprietária de uma casa de saliência, de uma zona, enfim. E foi uma conversa, assim, histórica, e eu morrendo de medo, tremendo, literalmente. E ali eu já comecei a me despertar por pautas fora do normal, que ninguém fazia. Eu fiz, por exemplo, um quadro chamado Na Pele do Lobo, que eu entrei num caixão e pedi para fechar o caixão e andarem comigo num determinado lugar para ver qual que era a sensação. Eu entrei na jaula com um leão quando um circo veio aqui. Eu pulei no trapézio. Então, assim, algumas coisas que eu fiz fazer que foram moldando assim um perfil diferente, Fora da caixinha. fora da caixinha. Ele já era um youtuber naquela época. Porque ele já era um youtuber. É que ele não sabia, mas ele era. É. As atitudes dele, bem. Mas só para fechar, gente, o Marabinha, eu tive a grata felicidade de. Eu costumo dizer, eu falo sempre no programa, vocês foram meus entrevistados, todos vocês sabem disso, que eu uso essa expressão. O amor é o sentimento mais famoso, mais nobre que existe. Mas não é o inviolável, porque às vezes ele nos trai. Uhum, Às vezes a gente gosta de quem não merece, a gente quebra a cara. uhum. Já a gratidão, não. A gratidão, para mim, é o mais sublime dos sentimentos. E eu sempre vou ser grato ao Marabim. E quando eu resolvi fazer faculdade depois de velho, depois a gente toca mais nesse assunto, eu jurei para mim que nem que fosse arrastado eu levaria o Marabim, que não pôde estudar, Uhum. para que colocasse o chapéu lá junto comigo. E ele colocou. E É? eu E ele foi ovacionado junto E comigo. eu tentei contato com ele, queria preparar alguma coisa, a gente até conversou, eu com o Matheus, a respeito de conversar com o Marabinha. Na verdade, eu entrei em contato com várias pessoas que eu queria fazer. Qual é o nome do programa, Matheus? Um arquivo. Arquivo confidencial do Faustão. A gente queria fazer e acabou não colhendo as informações completas igual a gente tinha planejado. Devido à correria, Sim, tanto da gente quanto das pessoas que precisavam passar as informações para a gente. Uhum. Né? Então, assim, algumas coisas a gente conseguiu colher caramba. e você já encerrou essa parte? Eu vou fazer só um comentário de um parente seu, que eu sei como corintiano, né, que ainda está festejando hoje. Um assunto a gente vai pular para o outro, já já eu passo a palavra para o Glauber. Tem mais perguntas com certeza, porque a Keila fez uma lista, aqui também tem uma listinha aqui. Eu vou tentar ser o Na mais verdade, breve ela nem nas fez a respostas. pergunta dela ainda. É, Ela ainda- começou eu além de só Ela comecei. começou a ler, então Deixa ela fazer. Deixa, tá, só pra gente já é para não fechar. cortar. Só pra Para gente não fechar cortar. aqui, então, porque às vezes a sua Ela vai fugir do contextualização assunto. vai É. fugir um pouquinho. Bom, são mais de 30 anos aí de profissão, Sim. certo? Então, com base nisso, você como jornalista, você saiu ali, né, antes da internet, você começou lá antes da internet. E a Sim. internet, eu tô nesse meio, eu sei que ela trouxe uma revolução mesmo. Eu acho que nem foi uma evolução, foi uma revolução na forma de comunicação, na forma de interação com o público e tudo mais. Como que foi para você, como profissional, sair desse lugar aonde você estava na TV, de alguma forma que não tinha um contato direto com o público, e vir agora atuar nas redes sociais? E aí a pergunta é, pensando na sua ética pessoal, qual é a única regra de ouro que você precisa, que você mantinha lá no início da sua carreira? Tem até a folha de 3 pontas também, né? Que você participou, Meu que você estava Deus. lá. O mais polêmico de todos. Pois é. E hoje, como você percebe que é impossível, o que é impossível de deixar para trás lá que você tinha como regra de ouro e que você acha perigoso manter hoje na era digital? Você fazia lá, que agora não dá para fazer aqui. Gente, a rainha da internet tá na profissão errada? Jornalista. Olha isso. Cara, que pergunta. Pois é. Vamos lá. A César o que é de César? Primeiro que a evolução do jornalista Roger Campos por esse caminho tecnológico, e eu não vou mentir, 90% se deve a Renata. Eu costumo dizer que mulher é um negócio fantástico. O companheiro, a companheira, a pessoa que você tem do lado de confiança. Ou ela te leva para o céu ou te leva para o inferno. Uhum. E a Renata foi sempre quem teve um insight primeiro e sempre me fez desacomodar.
eu já tinha trabalhado no Correio Três-Pontano. Para quem não sabe, foram anos no Correio Três-Pontano. Eu tenho orgulho de dizer, com muita humildade, que eu peguei o Correio Três-Pontano com 12 páginas, e quando eu saí ele já tinha 26 páginas. Depois eu trabalhei na Tribuna de Três Pontas, aí eu fui para Varginha, eu tive um problema de perseguição, enfim, que eu não vou entrar em detalhe, muito sério, ameaça de morte, eu tive que ir embora, 7 anos. E aí, tudo isso que foi acontecendo, nessas mudanças de experiência, rádio, trabalhei na Gazeta de Varginha, no Correio do Sul, na Folha de Varginha, em todos os jornais, enfim. Fui para a Rádio Montanhês, em Campos Gerais, a gente tinha um programa lá na época do Afrânio Filho. Tudo isso, eu sempre achava aquilo, que eu tinha que levar as coisas no peito. Uhum. E por uma questão pessoal, que depois a gente vai entrar um pouco mais, eu não percebia isso, mas eu tenho o perfil da confrontação. Uhum. Sem perceber, eu chego na pessoa como se eu estivesse confrontando, ou como se eu estivesse indo para um embate. Isso, terapia me ajudou a mudar, e também um professor fantástico de semiótica, o Romilson, que me fez enxergar muita coisa. Mas, respondendo a tua pergunta, ela chegou e falou assim para mim: Roger, vai para a internet. Não, de jeito nenhum. Eu sou da época do jornal impresso, não. Rádio, para mim, é rádio convencional, tradicional, não. Esse negócio não vai pegar. Uhum. Vai, foi, deu muito certo. Então, todos os toques que ela me deu, em várias situações, como do podcast. Uhum. O Podcafé Podcast só existe porque ela ficou me infernizando. Cara, olha ao seu redor, olha quantos podcasts existem. Tem até um podcast nacional que tem um cara que ela fala que é minha cara, que eu não lembro quem que é agora, um de cabelo e barba grisalho também, que o cara faz maior sucesso, enfim, não lembro o nome agora. E foi mais um toque dela. Uhum. E por fim, também te respondendo, não dá para eu te falar que eu carrego muita coisa lá de trás hoje. Uhum. Porque eu separo o Roger até a faculdade e o Roger depois da faculdade. Vou te explicar por quê, bem rapidinho. Eu não sabia que tinha essa importância. E também não tinha a noção de que eu poderia melhorar, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer um jornalismo sem confrontar, sem brigar, sem bater, sem agredir. Uhum. Na prática, a gente aprende a fórceps. A gente vai meio que na intuição. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. A gente não tem um balizamento. E aí foi a questão da figura paterna, de um dia eu estar na minha cama e pensar assim: putz, o que eu vou deixar para as minhas filhas? A coisa que mais importa para mim é que elas tenham orgulho de mim, já que eu não tive um convívio com meu pai. Então, eu quero que elas tenham. E isso passa por uma coisa que eu sempre escutei, que sempre me magoou. Sempre escreviam de ponta nas redes sociais, em qualquer lugar: ele que se acha jornalista, o Reles jornalista. Enfim. E aí eu fui acumulando isso, acumulando, até que um dia eu despertei. Isso com 46 anos. Eu peguei, virei para Renata do lado na cama e falei: Renata, você não vai acreditar, mas eu vou fazer faculdade. Você vai fazer faculdade? Eu falei assim: vou. E aí liguei para o Stefano Gazola, que é uma pessoa que também vai morar sempre no meu coração, sempre. Eu falei: cara, eu não tenho condição financeira para pagar uma faculdade inteira. Ele falou assim: cara, se é para você, eu te dou meia bolsa. E graças a ele, eu fiz a faculdade, me formei. Quando? Formei em 2021, já com 50 anos? Você entrou na faculdade com 40. Com 46, formei com 50 por causa da pandemia, colei grau em 2022. Mas o interessante, Glauber, Keila, Júnior, Matheus, todo mundo que está em casa, é que muitas vezes a gente é soberbo, sem perceber. Sim. Vou contar um detalhe curioso, rapidinho para vocês. Tem muita pergunta para a gente destrinchar. Eu não sabia que eu estava sendo um pouco arrogante. Na verdade, eu tenho uma imagem de arrogante, eu sei que eu não sou, mas às vezes eu deixo transparecer. Eu cheguei na faculdade com 46, a molecadinha lá de 18, aí todo mundo lá reunido, o professor chega e fala geral: você está aqui por quê? Você está aqui por quê? Você está aqui por quê? E a molecada: eu quero ser jornalista, e não sei o que tal. Chega Roger, já com 28 anos de bagagem,
Cara, eu tô aqui só pelo canudo. Eu não preciso saber mais nada. Ele arregalou um olho para mim. O professor não me falou nada. Deus é tão maravilhoso, ele escreve tão certo por linhas tortas, que esse professor, a gente roda professores por semestre, e ele voltou no último semestre. No último dia de aula, ele fez a mesma pergunta. E aí, Roger, você tá aqui por quê mesmo? Eu falei, cara, eu tô aqui pelo conhecimento, o que menos importa é o canudo. Ó, Porque É. esses 4 anos me deram o que os outros 28 não me deram. E hoje, eu sei que a bandeira principal para mim é a ética e é o respeito. Eu vou fazer uma matéria sobre o Glauber, por exemplo, sobre aquele, o Júnior, o Matheus, seja lá quem for. Vocês podem achar que eu estou errado, porque você vai falar assim, cara, você escolhe notícia? Hoje eu escolho. Uhum. Hoje eu escolho. Eu penso em ônus e bônus para o Glauber. Por que eu vou fazer uma matéria para poder denegrir, para um dissabor, para deixar ele triste e infeliz, só porque aquilo vai me render 50 mil visualizações, 30 mil visualizações? Eu prefiro não fazer. Você tá dando Essa é a gra- spoiler das minhas perguntas, É. tá? Essa é a grande mudança. Tá cutucando ele aqui. Tá dando spoiler das minhas perguntas aqui. Você já tá respondendo um tanto. Nossa, Já entrou em outro assunto aqui Mas que eu consegui ia te responder. perguntar. Sim, com certeza. Ok. Eu acho que é bem isso mesmo, Roger. Eu fiz faculdade também, eu entrei na Sim. faculdade com 36, e a base que a faculdade dá, a base teórica, científica, estudada, planejada, isso é insubstituível. O diploma não quer dizer nada, mas a gente precisa da base teórica para a gente agir eticamente em qualquer profissão que a Perfeito. gente vai fazer. Dali para frente é com a gente, né? Mas Perfeito. realmente a faculdade ela transforma, né? Ela dá essa base realmente muito sólida. É. Muito bom. E o mais legal, não respondendo outras perguntas, era assim, eu era muito apontado, dedo apontado. Tem uma história de tatuagem, depois, se uma hora vocês quiserem, eu conto. De uma menina que me viu na rua uma vez e eu era muito tatuado. Mas não vou contar isso agora, não. Mudou muito depois que eu fiz faculdade. Uhum. Hoje não é me gabar, eu sou muito sincero, muito humilde, muito franco. As pessoas gostam de mim ou me odeiam porque eu sou muito sincero. As pessoas hoje me param na rua para me abraçar, para elogiar, para falar assim, cara, que matéria linda que você fez, cara, que não sei. Isso para mim não tem preço. Uhum. com certeza. O dinheiro que o jornalismo não dá, e esquece. É uma profissão que você não fica rico, tanto é que já não tem mais, infelizmente, jornalismo no Unis, acabou. Mas é a minha segunda Bíblia, é a minha religião. Uhum. Não troco por nada. Você estava falando de faculdade, Roger, e você chegou com a soberba, Sim, e você pagou um preço durante o período da enorme. faculdade, né? Eu levantei essa informação. Caraca. Você foi excluído até de turmas de trabalho. Você foi excluído até da lista onde cada aluno teve relatado, né? Foi relatado o perfil da pessoa e seu nome não foi citado. E depois, no final, você foi presenteado com o cartão de honra ao mérito, e no qual você não esperava. E essa é uma das perseguições no qual eu levantei esse detalhe. Então, assim, é o preço que paga, né, Roger? Talvez o jeito que você chegou, o jeito que você chega, de se impor, não é que você é arrogante, é a tua forma de agir, tua maneira de se expressar corporal, que às vezes não precisa nem abrir a boca, porque o corpo fala, Olha o mestre aqui, quando né? o O assunto é o corpo corpo fala. fala. Mas eu preciso completar isso. É porque, na verdade, tem um filme que chama Um Estranho no Ninho. Ele é um estranho no ninho. Eu tenho visto, e a Keila, a gente tem conversado às vezes sobre algumas situações que a gente tem visto, e ele, por não ter nascido aqui, por ter vindo para cá, e ele tem esse espírito livre que a gente não tem. Você não tem, Matheus não tem, Keila e eu não temos. A gente luta, faz terapia para falar, pra gente se expressar. Sim, A gente nasceu aqui, a gente tá contextualizado aqui, ele veio pra cá. Então, pra ele é mais fácil ele ser isso que ele é, porque ele é transparente. É que a gente não tá acostumado com personalidades iguais a dele. Uhum. E aí ele assusta. Por que ele assusta? Porque ele fala. Porque ele é sim. estranho. Porque Ele é ele é estranho, diferente ele é daquilo que a gente diferente. está acostumado. E eu não sabia que ele não era transpontano. Mas ele é diferente. Ele sabe quando alguém não é daqui 100%, ou tem uma natureza solta, ou que morou lá fora, e chega aqui com uma outra visão. Com Então, certeza. é óbvio que essa visão de mundo, esse comportamento dele, vai incomodar
qualquer lugar. E isso vai ser até quando ele passa aquele plano. Porque ele vai continuar incomodando. Só que é importante o que ele falou. Eu posso dar uma pergunta Pra mim? pra ele? Posso Ah, fazer? sim, Pode mandar uma manda pra pergunta? manda pra ver. Claro. Deve, né? Indo pra terapia agora, esse momento que você está profissional, essa fase que você está, pós-faculdade, agora, porque eu conheci um outro Roger, eu conheço um Roger diferente, todos falam, eu conheço um cara educado, mas chorão, que me preocupou, eu assisti o espetáculo, chorou do início ao fim, me incomodou o espetáculo inteiro. No outro dia de manhã eu acordei, fui ligar pra ele, eu achei que ele morreu. Não foi ou não foi? E ele é sensível, a gente vê que é terapia que está fazendo um efeito, a gente vê que é um amadurecimento, que é todo esse conhecimento da faculdade, mas hoje você entende que essa personalidade sua, muito forte, ela te atrapalhou muito. E que você poderia ter entrado em outras portas e conquistado mais coisas se não fosse essa personalidade anos atrás, ou não? Você tem essa visão disso? Você Cara, entende sim, isso? sim. É, eu tenho que ser o mais objetivo possível nas respostas, né? Não posso ser É. muito prolixo. Mas eu preciso dizer uma coisa: eu sou foda no sentido de ter escolhido as 4 pessoas certas. Vocês estão me surpreendendo. Eu, com 32 anos de janela, eu tô embasbacado aqui. Eu tô completamente fora do lugar, porque vocês estão fazendo coisas que eu não esperava. Mas assim, o que eu estou achando extremamente positivo. E a forma como você relatou agora é a síntese do que eu sou. A pergunta da Keila e que os dois fizeram ali de investigação, de trazer esse tema do cancelamento, cara, é um negócio fantástico. Mas assim, de fato, eu sou meio que um estranho no ninho, sou diferente. Eu noto, eu amo Três Pontas e eu devo ao Zé Henrique Portugal, que em 2011 me outorgou com uma das coisas mais preciosas da minha vida. E eu emociono porque eu amo esse chão, que é o título de cidadão honorário Três Pontano. Isso me orgulha muito de eu poder falar que eu sou igual a vocês, que eu sou irmão de vocês dessa terra. Eu acho que muitos Três Pontanos não valorizam Três Pontas como deveria e não sabem o chão sagrado que isso aqui é. Uhum. Então, esse é um primeiro ponto. E, apesar de Três Pontas ser fantástica, existem muitas panelinhas em Três Pontas que me irrita profundamente. Se você não faz parte daquele clã, daquela panela, daquele grupo, esquece que você não vai entrar. E você vai ficar à margem, Uhum. nadando, nadando, nadando. E furar essa bolha realmente foi muito difícil. E na questão do que o Júnior trouxe, de fato foi algo que eu não esperava, porque eu cheguei meio que para ser o pai dos alunos, né? E eu me coloquei nessa função, assim, com amor fraternal, assim, sabe? De, não, vem cá, a molecada ia fazer, ia fazer prova na rua, na faculdade, ia ter que pegar um microfone pela primeira vez e entrevistar gente. As pessoas pareciam um bambu no vento, tremiam, suavam, choravam. Não, eu não vou conseguir. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, a coisa mais fácil do mundo. Só que eu não podia comparar os 28 anos de estrada que eu já tinha. E isso a prática é bom, Uhum. para desmistificar, para tirar o medo, para quebrar a barreira. Só que por questão política, por questão ideológica, eu fico muito feliz de ter a amizade do Glauber e de ter essa consideração do Glauber comigo. Não só dele, mas de muitos LGBTQIA+, porque já me rotularam de um monte de coisa em relação a isso sem as pessoas me conhecerem. Por quê? Porque o Roger fala que é de direita, porque o Roger fala que é militarzão, mas isso não quer dizer que eu defenda algumas coisas que vão contra o pensamento ou aos direitos do Glauber, enfim, de todo mundo. Só que as pessoas precisam entender melhor que cada um tem o seu direito de escolha, só que a gente, por ter direito, tem que lembrar que a gente não deve usar esse direito sobrepondo o direito de outra pessoa. Eu não posso passar por cima do Glauber, por cima de ninguém, porque eu penso de uma certa forma.
E lá na faculdade não foi assim. Quando descobriram que eu era de direita, eu chegava na faculdade e eu literalmente tentei abraçar todo mundo. Aí eu já escutava assim, fascista, fascista, homofóbico, homofóbico, até terrorista, terrorista. Eu escutava nos corredores. E aquilo foi me abalando muito. E eu fui me isolando, me isolando, me isolando. E eu era o líder da turma, eu era o representante de turma. Então, eu que defendia todos os alunos junto aos professores. Quando eles precisavam, eles me procuravam. Mas fora isso, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve os trabalhos remotos. E eu chorei muitas vezes em casa sozinho, porque eu falava assim, ô Deus, tomara que eu não passe a vergonha de novo de ter um trabalho em grupo, porque eu sei que eu vou ficar sozinho. Porque toda vez que tinha trabalho em grupo, os alunos formavam as turmas e eu não existia. E aí a professora falava assim, ou o professor, Roger, você vai fazer com quem? Aí eu tinha que falar assim, não, eu vou fazer sozinho. Eu preferi fazer sozinho, só que não. Eu tinha sido deixado de lado. E foi assim os 4 anos de faculdade, até que no final, na colação de grau, traçaram um perfil, a leitora oficial traçou um perfil de todos os 19 alunos e me pulou. E as minhas filhas estavam lá, assistindo, junto com a Renata. E elas notaram e elas ficaram muito tristes. E aí eu abaixei a cabeça e eu comecei a chorar, vendo a tristeza das duas. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que eu nem esperava. Depois que eu passei essa vergonha, num dos momentos mais importantes da minha vida e com a minha família reunida, eu fui agraciado com honra ao mérito como melhor aluno de jornalismo. No mesmo dia? Na mesma cerimônia. No mesmo cerimônia? Eu acabei de passar esse carão, aí o vice-reitor pegou o microfone e agora a gente vai passar para a entrega do honra ao mérito. E aí me deu o honra ao mérito como melhor aluno de jornalismo e me deu a bolsa de marketing, a pós-graduação em marketing, graças a Deus. Deixa eu só fazer uma pontuação, assim. Posso? Lógico. É interessante, Roger, porque quando a gente fala, né, dessa sua postura, às vezes muito polêmica, muito forte e diferente do que Três Pontas estava acostumada quando se chegou, enfim, tudo mais. Mas você percebeu que no começo da sua fala, o que te fez entrar para o jornalismo foi justamente essa tua postura de presença, de que ele te viu andando na rua e falou, cara, você tem o perfil que eu preciso, você tem. Então, a gente sempre trabalha, né? A gente é sempre dual ali. Aquilo que nos faz bem, às vezes é aquilo que realmente nos traz desafios, e eu acho que você viveu isso na tua faculdade, Sim. no dia da sua formatura, aquilo que um momento realmente solene te trouxe um desafio gigante do seu nome não ser citado em determinado momento, e na mesma cerimônia você também é homenageado. Então, eu acho que isso é interessante isso. E eu acho que isso é uma coisa que acontece somente com quem ousa. Quem está acostumado a ficar na mesma caixinha ali, não sair da zona de conforto, não experiencia esse tipo de coisa, mas o quanto isso agrega para a vida, o quanto isso amadurece a gente evolui, a gente corre atrás de estudar, de entender melhor como a gente se posiciona na vida e tudo mais, isso não tem preço. Você começou a falar aí a respeito de política e hoje é uma coisa muito complicada, né? Acho que hoje a gente tomar posição política é muito difícil. Eu tenho uma perguntinha sobre isso para você. Eu até nomeei que é o preço da neutralidade. Em um mundo polarizado, qual foi o momento em que a sua necessidade de ser neutro como repórter entrou em conflito direto e doloroso com as suas convicções pessoais mais profundas? Teve algum momento da sua carreira que você precisou calar esse lado do Roger, pessoa que não é repórter e teve que ser neutro em alguma situação, assim? O agora. O Roger envolvido com política foi o grande problema que o Roger enfrentou a vida toda. E aí eu não estou falando só no âmbito nacional, estou falando também no âmbito municipal. Não que eu tivesse um lado político, nunca tive, nunca me filiei, nunca quis ser candidato. Acho que eu iria incendiar o parquinho se eu fosse vereador, enfim, acho que não é a minha.
acho que eu posso ajudar de outra forma. Só que eu era muito veemente nas cobranças e eu tenho que fazer a meia-culpa. Eu não dosava. Uhum. E muitas vezes eu levava para o lado pessoal. Eu feri muitas pessoas e eu já tive a oportunidade de ferir essas pessoas, de pedir perdão publicamente para essas pessoas, frente a frente. Eu também aproveito para mais uma vez pedir perdão para todas as pessoas que o menino jornalista lá atrás feriu, magoou, publicou algo desmedido, não inventado, mas sem se preocupar com o fato de que aquela pessoa tinha família, se ela ia dormir ou não, se ela ia continuar trabalhando bem ou não. Mas, enfim, isso ficou lá para trás e eu paguei um preço muito caro. Eu fui ameaçado de morte, eu tive que ir embora. E eu só não passei fome no momento mais difícil da minha vida, porque todos os meus anunciantes, eles foram pressionados na época. Eu não vou citar nomes, mas, por exemplo, alguém que estava ligado ao ramo de transporte. Estava comigo há muitos e muitos e muitos anos. Um belo dia ele me liga e fala assim, cara, vem aqui. Eu fui. E ele falou assim, pelo amor de Deus, não Folha de 3 pontos, na época, que a Keila citou. Não publica nada mais meu no teu jornal. Eu vou continuar te ajudando por fora, mas não publica nada. Eu falei, por quê, cara? Não, porque algumas pessoas do poder vieram aqui e falaram que se continuar vão tirar minha concessão. Eu vou perder tal coisa. E assim foi com outras tantas empresas, até que chegou num ponto que eu não tinha ninguém e eu passei um Natal da minha vida que eu não tinha R$1,99 para comprar um presente para as minhas filhas. E aí eu tive que ir embora para Varginha. E eu só não passei fome, só não foi uma situação muito difícil, além da minha família, é claro, mas porque eu tinha dois caras na minha vida que eu vou carregar eternamente, que é o Grimaldo Paiva e o Zé Lima, pai do Cami, o pediatra e o cardiologista, que muitas vezes me ajudaram. E eu também preciso fazer rapidinho, até para a gente passar para outros temas, senão a gente vai ficar nesse programa chorão o tempo inteiro. Eu preciso falar de 3 pessoas, do Fabiano Campos Escatolino e o Omar Camargo Bessa. Esses dois, eles foram diretores do SAI. E nesse momento que eu estava sendo muito perseguido, enfim, e que eu não estava conseguindo nem levar o sustento para casa, muitas vezes eu tive a água lá em casa cortada. E muitas vezes eu ia receber a propaganda até já tinha sido paga. E tanto o Omar quanto o Fabiano falavam assim para mim, eu vou te pagar o que vai vencer daqui 2 meses. Eu estou te pagando daqui a 6 meses. Eles sempre adiantavam para que eu não ficasse sem água lá em casa. Então, os 2 diretores do SAI e o Eli Castro Lopes, dono da aviação Três Pontana, se alguém for ligar o que eu falei para trás agora, não vai ter jeito, né? São pessoas que eu carrego no fundo do meu coração, porque quando eu não tinha R$1 no bolso, essas pessoas não me deixaram passar fome. Muito bom. Muito forte, né, cara? Aham. Mas esse cara que gosta de se impor, porque muitas vezes a gente cria um mecanismo de defesa e a gente, com pouca idade, a gente não consegue saber aonde a gente tem que colocar aquele mecanismo de defesa. Essa pergunta que eu vou te fazer vai fugir um pouquinho do Roger profissional, mas vai voltar na tua infância, na tua pré-adolescência. Você foi um menino rebelde? Putz, Defina rebelde. meu Deus, olha isso, o que o Roger vai dizer aqui agora? Eu vou te responder, Não, sabe por quê? Só sim, muito fazendo. rebelde. É muito Muito, rebelde. muito. E dentro da onde você viveu, você também foi excluído. Sim, Então a gente vai criando esse mecanismo de defesa da imposição Uhum. Eu posso fazer uma pergunta? corporal. Posso perguntar igual eu pergunto pros meus alunos? Posso? Pode, Você, lógico. você tem pai, mãe? pergunta capital. Porque toda vez que eu tenho um aluno meu, eu sempre pergunto isso. Com quem que você mora? Você tem pai? Você tem mãe? Você mora com tua avó? Eu sempre pergunto isso pra eu entender Vou esse contar aluno isso. meu. Sei, né? Deixa eu contar isso Aí você rapidinho, então. conta do seu pai e da sua mãe, e depois você conta, aí continua, Não, vai dar mas Da, um. eu ia chegar nesse assunto na porque questão da é rebeldia, da rebeldia, é, porque a paternidade, a figura paterna,
depois você veio morar com seus avós, que se tornaram seus pais, né? Que A rebeldia vem muito disso. Só um complemento aqui, porque eu não posso deixar a pergunta mal respondida, só que eu estou falando tanta coisa, gente, vocês vão me cortando. Bora lá, rapaz. Aquila perguntou a questão da política, né? Se eu trago alguma coisa de lá para cá, qual foi o pior momento, ou agora se eu tenho que deixar alguma coisa. Agora, nesse momento político, em que a gente tem o poder judiciário interferindo demais no poder executivo, demais da conta, eu acho que é tripartite, cada um no seu quadradinho, só que estão migrando demais para um cenário que não deveria. Enfim, não vou entrar em polêmica, mas se fosse o Roger antigamente, estaria malhando esse atual presidente. Uhum. Ou outros presidentes. Meu Deus, a primeira vez que eu votei no Fernando Collor de Mello. Meu Deus, caçador de marajás. Mas eu optei por pensar assim, o Roger tem o direito cidadão de ser de direita? Tem. Mas o jornalista não. Uhum. O jornalista tem que ser neutralidade. neutro. Então, se o Lula acerta, eu publico. Se o Lula erra, eu publico. Sem dar a minha opinião e sem tacar pedra. Uhum. É assim. Uhum. Agora a questão da rebeldia, cara. Vamos lá. Vou contar isso rápido para a gente passar para outros pontos, mas isso é o assunto até que eu hoje gosto de falar. As pessoas que me conhecem em Três Pontas nunca me viram falar isso, sim. Em outros programas eu até já falei superficialmente, mas não com os detalhes que eu vou contar agora. O Roger é sisudo, o Roger é militar, o Roger é meio bronco, ou foi, está cada vez mais sensível, e eu me orgulho disso. Eu também devo muito à minha filha Alanis, porque todo mundo de direita lá em casa, a Alanis veio para ser de esquerda, e ela falou assim, pai, eu vou te confrontar. E ela me colocou no eixo. E ela me mostrou que eu não estava 100% certo o tempo inteiro. E aí, o menino Roger, lá em São Paulo, ele sonhava em conhecer o pai dele. Ele morava com a avó e com o avô, que deram tudo do bom e do melhor, com a tia e com a mãe. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 2 anos. Eu lembro, nas voltas que o mundo dá, a questão do motociclismo, eu lembro que um dia eu, com uns 4 anos, morava num apartamento. Às vezes eu vou dizer Alexandre, às vezes eu vou dizer meu pai, porque eu não tenho hábito. Não é fácil, não é comum, corriqueiro, eu me referir a ele como pai. O Alexandre chega numa moto, para lá na entrada, buzina, minha mãe desce e eu fico lá no 3º andar, lá no quarto, assim, escondidinho, olhando na janela. Um cara barbudo e tal. E aí, minha mãe olha assim para mim, gesticula várias vezes e ele vai embora. Aí ela sobe e eu falo, mãe, quem que tava aí? Eu falei assim, é o seu pai. Eu falei, nossa, mãe, por que você não me deixou eu descer para dar uma volta de moto com ele? O que eu queria era a moto, né? Não tinha, era criança ainda, tal. E ela não deixou. Tinha medo dele me levar embora, enfim. Numa outra ocasião, isso aconteceu de novo e ela permitiu. Eu montei na garupa dele. Eu fui com ele até o final da rua. Não lembro se a gente trocou alguma palavra, enfim. Aí eu desci da moto, subi, minha mãe se despediu dele, ele foi embora, eu nunca mais vi. E aí, quando eu fiz 13 anos, eu vim para Três Pontas, e criado, muito bem criado pelos meus avós, eu nunca falei assim, me leva para conhecer o meu pai, porque eu achava que meus avós poderiam achar que eu estava traindo todo o amor que eles me deram, tudo que eles fizeram do bom e do melhor. E aí eu guardei, fui guardando, e ficando uma pessoa difícil, uma pessoa rebelde. Quando eu fiz 18 anos, já aqui em Três Pontas, um dia depois de eu fazer 18 anos, na casa desses meus avós aqui em Três Pontas, que hoje moram no céu, eu peguei e falei, vó, eu quero conhecer o meu pai. E ela falou, claro, meu filho, vamos dar um jeito de descobrir o telefone da sua avó paterna. Descobriu, e aí eu liguei e falei com a minha avó Aparecida. Fazia 16 anos que eu não falava com ela. Oi, vó, é o Roger, não sei o que tal. E ela começa a chorar no telefone, que emoção falar contigo, não sei o que tal, como é que você tá?
Eu falei assim, eu tô bem. E ó, eu tô ligando porque eu quero conhecer o meu pai. E ela começa a chorar no telefone, copiosamente. E aí ela volta e fala assim, cara, a vida foi muito cruel com você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque mataram seu pai tem um mês. Nossa. E aí eu com 18 anos, eu comecei a pensar assim, putz, por que eu? Por que que o meu amigo tem o pai e a mãe na casa dele e eu não? Por que que algumas pessoas da rua que não têm a menor importância de ter tido algum convívio com ele, tiveram, e eu não? E eu falava, né? Já nessa época, eu não tenho a voz dele, eu não tenho o toque dele, eu não tenho o sorriso dele. Eu nunca vi um vídeo dele, o que eu tenho são fotos. Mas, depois disso, eu pude conviver com as minhas irmãs, porque meu pai era um galinha. Meu pai teve 5 mulheres. 5. Eu sou o filho mais velho. O meu pai era um artista. Ele foi patrocinado pela Shell, ele foi mergulhador. Ele escreveu livros, ele tem exposição no MASP em São Paulo. Sério? Ele morou em Portugal e ele morou na Inglaterra. Que legal, Roger. E ele tem um livro de fotos. Uma hora eu mostro para vocês, trago aqui no programa. É a única coisa dele que eu tenho. Minha irmã me deu de presente um exemplar do livro que ele escreveu. E falam até que a minha veia artística para o jornalismo, enfim, vem muito da comunicação dele. Uhum. Mas aí eu me tornei, fechando esse assunto, muito rebelde. Eu não sabia como lidar com isso. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não é nenhuma crítica, gente. Porque a maioria dos meus amigos nessa época eram todos maconheiros. Uhum. Todos. E eu nunca fumei um cigarro de maconha. Até hoje. Não estou aqui condenando, não estou fazendo apologia, nada disso. Eu estou dizendo que para mim não servia. Eu já me achava maluco demais da conta. E eu não confiava em mim. Uhum. E eu tive um ensinamento de uma frase do John Lennon, quando eu fiz 18 anos, que eu carrego até hoje, que ele fala: não se drogue por não ser capaz de suportar sua própria dor. Você estará em vários lugares, mas só vai se encontrar em si mesmo. John Lennon. E aí eu nunca quis. Então a gente ia para a Matriz, Igreja da Matriz de madrugada, tocar violão, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, o povo fumando maconha e eu do lado lá são. Uhum. E foi assim o tempo inteiro. E eu mais fechadão. E as pessoas já começando a me rotular também por conta disso. Uhum. Essa história com meu pai, eu acho assim que fechou mais ou menos quando eu fui em Campinas, já bem mais velho, e eu fui ao túmulo. As pessoas acreditam de várias formas, né? Ele nem tá ali, eu sei que não, mas eu lembro que eu pude chegar ali e falar assim: te achei. Finalmente eu te achei. Então é uma coisa que eu não conseguia falar. As pessoas muitas vezes atiram pedras em outras pessoas pelo jeito, sem saber a dor que ela carrega. Uhum. Mas eu também não vou me vitimizar por conta disso. Todo mundo tem uma história difícil, não é só eu que tenho. Mas a minha não foi fácil. Uhum. E graças a Deus, graças à educação dos meus avós, a mulher que eu tive e tenho até hoje, eu nunca fui pro caminho das drogas, mas já fiz besteira. Olha, o que eu vou contar pela primeira vez? Já pichei muro na cidade inteira. Foi pichador de muro. Roger Campos, jornalista, foi pichador de muro. Olha a bomba. Foi. Foi. Olha o que eu estou contando para vocês, a relevância. Fui. Muito, muito bom. E o mais engraçado, depois, já jornalista, me tornei veementemente contra a pichação. E aí eu ia fazer matéria. Aí, quando alguém era preso, falava assim: ô irmão, eu pichei com você, cara. Olha aí. Eu falei assim: pois é, cara, agora eu tô do lado de cá. Ô, Roger, e você, assim, o jornalismo, ele acaba que ele tem vários caminhos, né? Sim. Vários, né? Tem um jornalista que é investigativo, Sim. como que você se define, assim? Que tipo de jornalismo de jornalista você se define? Outra ótima pergunta. Na fase negra da... Não, a gente não pode usar esse termo.
quando a gente usava isso que podia lá atrás, hoje não. É, Vamos deixa eu me corrigir. corrigir. É. Até tem uma outra história, depois, se Em vocês outro quiserem me momento. perguntar sobre isso. É. Quase caiu. É. Quase. Uma fase complicada. Esqueci o que eu ia falar. Cada que O você... que eu ia falar? Eu te perguntei a respeito de que tipo de jornalista. Verdade. Isso. Verdade. Nessa fase mais difícil, gente, é porque esse negócio que eu falei aí me fez perder o raciocínio. Eu era muito ligado à política. Aham. Sim. Hoje não. Hoje eu sou ligado à ação social. Então, assim, Roger, qual que é o tipo de matéria que você mais gosta de fazer? Por exemplo, recentemente, não é coisa que eu gosto de ficar falando, porque é uma faca de dois legumes. A gente aprendeu que o que uma mão faz, a outra não tem que ficar sabendo. Uhum. Só que eu também me tornei discípulo de Gandhi quando Gandhi fala: o mundo só está ruim porque os bons estão calados. E quando você faz o bem, você Exatamente. mostra o bem, você incentiva outras pessoas a fazerem. Exatamente. Eu saindo Eu- de um podcast aqui, tinha um frio danado, tinha um rapaz deitado ali embaixo no cantinho. Pude fazer alguma coisa por ele. Teve uma senhora que teve uma casa que pegou fogo lá no bairro Padre Vitor. Não perdeu tudo. A gente fez uma campanha, a gente conseguiu os móveis todos para ela. Uhum. Então, respondendo a tua pergunta, o que me motiva é fazer o bem para as pessoas. Aham. Por exemplo, eu fiz uma história de vida e uma homenagem ao Rafael Mesquita Rocha, ao Fafá, que foi assessor de imprensa da Câmara, um dos maiores jornalistas da história de Três Pontas. E a Anne, filha dele, me parou no Moacir e me assustou, porque ela começou a chorar, assim, gritado. Por que você fez isso com meu pai? Não sei o que, um monte de gente me olhando. Eu falei assim, pronto. Pronto. Lá vem o velho Roger de novo. Quero te agradecer pro resto da vida. Foi a coisa mais linda que fizeram pro meu pai. Aí todo mundo em volta vendo, ela me abraçando e chorando. Então, assim, o que me motiva, o que eu tenho vontade de fazer para minha vida toda é fazer reportagem que possa ajudar alguém. Uhum. Ou através do verbo de algum ensinamento, ou através de campanha. Eu tenho um desejo, Keila. Quem sabe um dia eu não estou cavando, não, tá? Eu arrumei alguns parceiros. Vocês já devem ter visto isso na internet. Não é ideia minha. Vocês já viram, por exemplo, que tem um cara que chega e faz assim, chega num vendedor ambulante e fala assim: me arruma um pão com manteiga? Eu não tenho dinheiro aqui, eu trago para você amanhã. Aí a maioria das pessoas nega. Uhum. Aí a pessoa fala assim: não, claro, pode comer o pão. Aí o cara volta no dia seguinte e dá R$2.000 para a pessoa. Eu tenho vontade de fazer isso. Por exemplo, ver um senhorzinho puxando uma carroça de reciclável. Parar, filmando, não para expor, de longe. Sim. Me conta a sua história de vida. Por que você está nessa? E aí, com esse apoio dos patrocinadores, eu consegui fazer uma pequena mudança na vida dele. É meu sonho. Deixa eu te dar uma ideia. Deixa eu te dar uma ideia. Só pra não esquecer que você tá falando isso aí. Porque você... Roger, por que você não se fala tão bem e a tua história é tão interessante em documentar a sua história, não? E aí, documentando a sua história, você nunca pensou em fazer documentários sobre personalidades transpontanas, jogar isso? Porque nós não temos acervo. Infelizmente, nosso município não tem acervo. Nós não temos memória. Verdade. Você vai ouvindo essas histórias dele, ele falou vários nomes que nunca vi o rosto dessas pessoas. Uhum. Essas pessoas que mudaram a vida dele, com certeza mudaram outras vidas, foram importantes na cidade. Então, de repente, eu comecei a fazer documentários sobre a sua vida, sobre a vida de Três Pontanos que precisam ser contada. E outra, aí agora, aproveita aí uma parceria, de repente, com vários parceiros, tal você proporcionar um curso. Porque eu tenho alunos do teatro que têm o sonho de ser jornalistas. Só que eles não têm condições de fazer uma faculdade de jornalismo. Só que eles têm que começar. E eu acho que primeiro você começa, depois você vai buscar o seu diploma, mas primeiro você começa de alguma forma. E eu vejo que a demanda de coisas para Bacana jovens isso. tá faltando. Imagina, sei lá, 10 alunos meus que eu conheço, ou mais outros jovens que têm vontade de ser jornalista, ou não só jovens, adultos também. Bater um papo, sentar, dar um cursinho técnico. De repente, você é formado, então você tem know-how para dar um certificado. Isso você tem. Sim, pode certificar, né?
Sim, Ele é graduado. sim. graduado. Então, eu acho que, na verdade, é muito bacana. Eu acho muito bacana a história. Só que eu acho que você é um homem que vem pra cá agora, graças a Deus, sua esposa, a Renata, que falou que veio pra cá, 1 ano, graças a Deus, 1 ano, parabéns. Mas tem tanta coisa. E suas histórias, elas foram contadas com imagem. Quem tá assistindo a gente tem que ver as fotos de quem tá falando aí, tá entendendo? Sim. Eu trabalho com imagem, gente. Eu tô aqui tentando imaginar as pessoas. Hoje o mundo Então já- trabalha com imagem. É, né? já Eu joguei achei 2 bacana coisas isso aí. do documentário e também de passar um pouco de conhecimento para molecada. E já fica aqui o meu sim. Porque, sabe, tem muita gente. Porque se tem Pessoal lá gente que do Artimanha. que Se te, quiser, eu estou à disposição. se tem gente que te critica, tem uma galera que te admira muito. Você tem noção disso? Isso para mim é novo, porque era quase que a unanimidade do dedo apontado. Confesso, eu tenho uma certa culpa nisso, tive, mas foi muito desmedido, foi muito exagerado. Me pegaram para Cristo em muita situação. Eu vou contar só uma rapidinho, já que eu usei erroneamente um termo aqui. Em outros tempos, eu preciso ler também algumas mensagens rapidinho aqui que chegaram. Em outros tempos, a gente tinha uma outra postura, a gente falava de uma outra forma. E é muito legal a gente estar entrando numa questão que a gente realmente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente fere as pessoas sem saber. E eu fui criado no Botafogo. O Botafogo é um bairro negro. É o bairro preto de Três Pontas. E eu fui criado com todos eles ali. O Gilson do Salão Transa Trança era um parceiro que todo 20 de novembro, dia da consciência negra, ele me chamava para apresentar evento. E eu sempre apresentei. Um belo dia, estou eu lá no jornal Correio Três Pontano. Vou contar essa para vocês. Aí, lá no Correio Três Pontano, eu entrevisto o então presidente da Câmara, da Cocatrel, Francisco Miranda de Figueiredo Filho, Chico Mulo, e ele disse a seguinte frase: para a cafeicultura, eu prevejo um futuro negro para Três Pontas. E o Roger Campos vai no Correio Três Pontano e estampa na capa: presidente da Cocatrel prevê futuro negro para Três Pontas. Saiu o jornal no sábado, na segunda-feira, Tereza Cristina Cota do Nascimento, juíza, que foi namorada do Marco Túlio, me chama lá. Cara, olha essa matéria que você fez aqui. Você está sendo processado, estão pedindo para que seja aberto um processo contra você por racismo. Eu falei assim, quem está pedindo? A turma do Botafogo. Uma pessoa que já não está mais entre nós, enfim, e que eu convivia muito. Eu falei assim, mas qual base na acusação? Esse título que você colocou na matéria. Eu falei assim, primeiro, não foi eu que disse, está gravado, é uma fala do Francisco Miranda. E segundo, isso é um dito popular. Muito antes de Roger nascer, já se dizia, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Se dizia isso. Não estou dizendo que era o certo de ser dito, mas já se dizia. E eu apenas era um produto do meio. Eu disse o que era comum ser dito na época. Então, para vocês terem uma ideia de como que as coisas eram difíceis, gente. Eram muito difíceis. A última, para vocês continuarem perguntando. Eu fiz uma campanha, Keila. Glauber, Júnior, Matheus, vocês que estão em casa. E isso me entristeceu profundamente. Fiz uma campanha social para uma família. Não vou dizer o bairro para não... Enfim, para não identificar. O marido tinha sido envenenado em lavoura de café. Ele tinha ficado moribundo em cima da cama, não podia trabalhar mais. E ela tinha que sustentar com várias crianças pequenininhas. A casa dela era só a casinha, em frente era só terra, não tinha muro, não tinha nada. E aí nós fizemos uma campanha. No estilo Rui Quintão, tem que lembrar de Rui Quintão, que passava com um caminhão arrecadando tudo. E nós arrecadamos, montamos uma casa inteira para ela. Graças a Deus e a ajuda de muitas pessoas, de muitos parceiros, uma empresa de transporte participou também aqui da cidade. Nós fomos levar. Fizemos a reportagem, tudo bacana, tudo legal, cobrimos tudo, a mulher ficou muito feliz, a família muito feliz, os vizinhos todos saíram lá. Passado 1 mês, 2 meses, não lembro, não sei por que cargas d'água, eu passo de novo naquela rua. E do lado da casa dela, eu vejo uma montanha de cinza. Como se tivesse
sido montada uma churrasqueira enorme e tivesse tacado fogo. Aí eu parei, bati na porta, ninguém saiu, bati na porta da vizinha. Falei, oi, tudo bem? Ah, você não é o moço lá que fez a campanha? Falei, sou eu mesmo. Falei assim, o que aconteceu aqui? Você não vai acreditar. A moça recebeu as coisas todas que vocês trouxeram para ela, mas depois ela saiu na rua dizendo que pelo fato de ser pobre, ela não era obrigada a conviver com o lixo dos outros. E ela botou tudo para fora e incendiou. Foi a última grande campanha que eu fiz. Isso me deixou desmotivado por muito tempo. A ingratidão da pessoa. Mas, enfim, tô na ativa de novo. Com as campanhas para quem Ajudar às vezes precisar. é difícil, né, É Roger? muito custoso. Ajudar às vezes a gente é mal interpretado. Muito. Tem que ter muito Acha que a gente quer aparecer, que a gente quer um cargo público, É. alguma coisa. Lidar com o ser humano é muito é difícil. complexo. É muito, Complexo. muito difícil. Posso ler algumas mensagens aqui ou vocês já estão com mais pergunta na agulha? Pode. Deixa eu assumir um pouquinho a minha função aqui. Gente, Grazi Brito, minha mãe tinha um carinho enorme com o Roger. Ai, meu Deus, que saudade dela e do papaizão botafoguense indo lá na Estopim da Fiel, lá para a gente acompanhar jogo lá. Giovânia Rabelo, o amor da minha vida, como eu devo obrigação para Giovânia. Roger tem um coração enorme, uma sensibilidade imensa, um grande jornalista, emociona-se com tudo, e isso é bom. Romilson, professor Romilson e Raquel terapeuta. Raquel, obrigado pela mudança que você fez na minha vida. Andréia Trindade, mensagem é grande aqui. Três Pontas ainda enfrenta desafios no convívio com a diversidade e ideias e posturas. Em alguns momentos, o cancelamento e o boicote ao que é diferente seguem presentes, concordo. Ainda assim, seguimos firmes, sustentados pela fé no Pai Criador que nos ampara e não nos deixa cair. Fato. Giovânia Rabelo, Roger ainda é rebelde. Oh, menos um pouquinho, menos um pouquinho. Graça a paz. Parabéns, Roger. Sou leitora dos seus conteúdos. Ah, é o pastor Luciano. Pastor, grande abraço, obrigado. Esse é um que eu tinha preconceito sem conhecer. Aquela coisa infeliz que o ser humano faz de apontar o dedo e de julgar. Por sermos de religião diferente, eu pensava assim, putz, Sim. a primeira conversa que eu tive com ele, eu fiquei embasbacado. É de um coração gigantesco e um conhecimento acima da média. Não faço campanha para ninguém, mas torço para que seja vereador. Pronto, falei. Gabriel Delfino, já quero participar do curso, hein? Cara, vai ser um prazer. É só o Glauber me falar. Daniela Oliveira, parabéns, que venham muitos e muitos anos. Graça a paz, abraço aos entrevistadores. Juninho, meu irmão, Glauber, que é um grande amigo, pastor Luciano aqui, graça e paz, um abraço também aos demais entrevistadores. Obrigado, gente, muito obrigado pela participação. A hora que estiver no jeito aí para fazer os merchants, você me fala que a gente vai, senão a gente vai fazer quanto tempo de programa? Aí, ó, senão a gente vai fazer muito tempo de programa, tem que ter no máximo 1h30, já tem 1 hora. Vamos nos merchants? Ai, meu Deus, vou fazer um merchan com a Keila presencial aqui pela primeira vez na vida. Olha o teste. Deixa eu falar do meu irmão, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, Núcleo de Saúde, Dr. Luiz Roberto, cardiologista, Clínica Médica, Cardiologia, Eletrocardiograma. Marque o seu check-up, não brinque. Um abraço, Dr. Luiz Roberto fez angioplastia, mas está bem, graças a Deus. Marcelo Chaves também está super bem. Grande abraço, deixa eu falar de TV Conecta para você que tem Conecta Net, a melhor internet de 3 pontas, a internet do Conexão, a internet do Conexão Rock Go, a internet do Podcafé Podcast é ConectaNet. E para você que tem ConectaNet, você precisa ter e pode ter facilmente a TV Conecta, TV por streaming, canais variados para que você saia da mesmice. Aqueles canais doutrinadores que vão te envergar ou para a esquerda ou para a direita, fuja disso. E a TV Conecta te ajuda com uma grade de canais muito bacana. Então, tem a melhor internet, tem a TV Conecta. Aprovado? Aprovadíssimo. Vamos para o próximo. A Dani, doutora Daniela Carvalho, médica endocrinologista, nutróloga, para você que está a fim de perder peso, perder quilos. Renata, minha esposa, perdeu quase 20 quilos com aquelas canetas milagrosas, mas não basta só comprar a caneta, tem que ter um profissional respaldado do lado, gabaritado, para que possa realmente fazer um tratamento completo. Agende aí, 997523049.
Marchetti Pereira e Tardioli, advogados associados. Um abraço para o doutor Leiner Marchetti. Doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. Gente, eu tô nesse exato momento com mais uma pedrazinha, tudo indica, parada no ureter, e isso não é legal. Já operei 3 vezes, talvez tenha que operar a 4ª vez. E aí, onde está o problema? O menino Roger Campos, lá em São Paulo, sentava na sarjeta, na guia, na calçada, no meio-fio, com 2 litros de Coca-Cola e um pacote de Fandango, Cheetos, Cebolitos, Elma Chips, o isopor, sódio puro, e aí não tomava água. Resultado, pedras incontáveis. Se as minhas pedras fossem preciosas, eu seria o cara mais rico de 3 pontas, mas as pedras não valem nada e só trazem dor. Agende aí para você fazer a sua medição de ureia, medição de creatinina. O rim é silencioso, gente. 3661-3261, 3661-3261. Antes de passar para o próximo, só uma curiosidade, que é informação. Olha como é que Três Pontas é uma cidade privilegiada. Nós temos tantas coisas bacanas, tantas coisas boas. Nós temos, e não é chover no molhado fazer média, não. Nós temos o Glauber e o Artimanha, que realmente são feras demais no que fazem. O espetáculo do Padre Vitor mudou minha vida. Eu já vi espetáculos lá em São Paulo, nos maiores teatros, perde tudo pros dele. É espetacular, é sensacional. E a Carla, olha que coincidência, gente. Ela trabalhou na Beneficência Portuguesa em São Paulo, o hospital que foi de propriedade de Antônio Hermílio de Moraes, dono do Grupo Votorantim, a quem eu queria que fosse presidente da República. E o Antônio Hermílio de Moraes tem uma frase, ele já é falecido, que é fantástica. Que ele fala: política é a arte de pedir dinheiro aos ricos, pedir voto aos pobres e, depois de eleito, virar as costas para ambos. Ela trabalhou no hospital dele e veio para Três Pontas. Mas e aí, Roger? E aí que eu nasci lá, no Hospital Beneficência Portuguesa. E falei para ela que então a gente tem uma ligação muito grande. Ela cuidou da minha mãe até os últimos dias de vida da minha mãe. Gratidão à doutora Carla. Vamos pro próximo? Ela aí. Olha as delícias aí, ó. Além desse bolo surpresa temático do Pod Café Podcast que o Júnior Dias trouxe pra gente, esse cara é fantástico. Ele virou o Gil Gomes do terceiro milênio. Ele tá realmente investigativo. Ele esmiuçou a minha vida. Olha. Olha só, a Dani Oliveira, gente, especializada em bolos e doces, tudo feito com muito amor em cada detalhe. Eu já falei aqui, ó. Além de bolos, doces para festa, ela faz uma tal de pipoca gourmet. Gente, ligue aí, ó. 999-22-9040, 999-22-9040. Peça, se você não gostar, pode mandar conta pro Roger Campos. É maravilhoso, é realmente fantástico. Obrigado, viu, Dani, pelos mimos. Galvão Restaurante, amanhã por volta de 10h30, 15 para as 11, 11 horas da manhã, matando saudade. Júnior Dias, da época de rádio, que delícia que era, hein? Que a gente falava muito rápido para você que tá a fim de almoçar, para você que tá a fim de pedir o seu marmitex, ou vai comer lá aquela carne deliciosa, churrasco maravilhoso. Galvão Restaurante, tempero, culinária mineira, vale muito a pena. E a entrega, pediu, desligou o telefone, já tá chegando, vale a pena. Não esqueça de almoçar em Galvão Restaurante, do lado do Bradesco. E por falar em fome, alô Taylor, aquele abraço, Bacon Zé, 999487777, 999487777. Peça agora o seu Bacon Zé. Tá acabando? E agora, hein, Matheus? Vai pular essa, Matheus? MS Sonorização e Iluminação, tudo para sua festa, para o seu evento, casamento, batizado, aniversário, show, seja lá o que for. Fale com o Matheus Santos, MS Sonorização, o cara entende muito, manja muito e é um cara extremamente honesto, ele vai te entregar aquilo que ele se comprometeu e sempre faz além da conta. O importante para ele não é o dinheiro que cai na conta, mas é a sua satisfação. Então, MS Sonorização e Iluminação, 35998360924. E para fechar, conhece, né, Keila? Conheço. Aliás, colega. Para minha surpresa, ele já participou do podcast. Eu vou trazê-lo para contar a história dele, revolucionário que ele vem fazendo. Sim. Mas quando vocês estiveram lá no Pod Café Podcast, você, o Hugo, ele esteve presente também. Hoje que eu fui verificar alguns arquivos que eu me dei conta. Ele e a Josi, né? A gente foi E falar a do Josi rodeio. também. Gustavo é
Nossa, Fora de. Aliás, o É. pessoal todo da Associação Comercial, um grande abraço para todos os diretores. Hugo, tá me enrolando, preciso ter você aqui. Brincadeira, tá enrolando não, é porque é muito difícil. Correria. É uma correria muito grande, mas quero muito trazer o Hugo e a Keila vai voltar novamente. Gustavo Faria, na Gestão AgroSoluções, nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ajudamos você na tomada das melhores decisões. Gente, muitas fazendas estavam ruins das pernas e agora estão prosperando, é verdade. Muitos casos estão sendo contados lá no Conexão Três Pontas. Entre na nossa página, no nosso perfil, ou mesmo no perfil da Gestão AgroSoluções, que você verá quantos e quantos casos realmente tiveram uma mudança da água para o vinho. E o mesmo pode acontecer com você. Vamos voltar para o programa? Bora lá? Bora. Todos os ramos, né? Todos os segmentos vai caminhando muito nos erros e acertos, né? Sim, É quando pega uma auditoria que te orienta, em todos os sentidos. claro. Eu te falo porque você mexe com queijo nem pastel, mas a gente tem que buscar conhecimento e para o ano de 2026 a gente vem. Vou trabalhar, você vai ver a mudança e a gente vai conversar sobre isso, porque você Opa! vai divulgar porque a gente precisa sair daquele mais do mesmo, Sim. em Uhum. tudo, Sim. né? Sim. Porque igual a Keila, não sei se a Keila lembra de mim, mas eu conheço a Keila, a Sim. família da Keila, né? Desde Belarmina, pequena. desde pequeno. Então, assim, a gente, só resumindo, aqui dentro desse estúdio, tem muitas histórias em comuns Tem. de pessoas que batalharam, batalharam, batalharam. O Glauber eu conheci ele há quanto tempo que vem nessa luta para conseguir o resultado que você tem hoje, do trabalho que você tem hoje. Nós está conversando sobre a tua vida para chegar aqui Uhum. nesse um ano. Mateus, o que passou e o que passa até hoje, Que, porque aliás, não perco o raciocínio, se não é o Matheus, não teria um ano aqui, não. sim, Matheus abriu o coração dele desde o primeiro dia, falou sim, assim: putz, eu já ajudo tanta gente, cara, e eu vejo tanta verdade no teu trabalho, eu também vou apostar em você. aí, cara. Juninho, é uma coisa interessante, eu vou até puxar uma coisa que o Roger falou um pouquinho antes. O Roger falou um pouco antes sobre as bolhas de 3 pontas, né? Uhum. Eu não sei se é só aqui, eu acredito que não. Eu acredito que isso é uma questão Sim, é do ser cultural do humano. brasileiro, Geral. enfim, é geral. E furar essas bolhas, né, daquelas pessoas que já nasceram privilegiadas, que já terão, Sim, é muito difícil, muito. é muito difícil. E não tem outra maneira da gente fazer isso se não for assim, juntando. Vamos certeza. juntar todo mundo aqui que está Sim. nessa luta, nessa Sim, batalha, nessa sim. correria, para poder conseguir fazer. Porque se não fosse, a gente não fura essas bolhas. É muito Isso é difícil. Igual o verdade. Roger você tá falando de unir, e vamos pegar o gancho de unir. Você quer fazer aquela. Igual o Neto, já viu? O Neto faz aquele com o dentão. Ele faz as pegadinhas, mas Sim, faz a parte de doação. sim, John Leitão, sim, né? Os vídeos de John Leitão, muito sim. bacana. É ele, John Leitão, me inspirei nele. Danny Black, você já viu os vídeos Sim, de Danny Black, aquele violãozinho que o que ele tá cantando, sim. o que ele tá fazendo com o pessoal em São Paulo? Então, umas coisas que são, entre aspas, pequenas, mas que fazem uma diferença Muda na muito a vida vida da da pessoa. pessoa, cara. Muda muito. E a gente precisa direcionar o nosso olhar para esses mínimos detalhes. Uhum. Sim. Porque às vezes você está passando na praça, na tua correria, você vai fazer algum serviço, tem uma pessoa sentada no banco ali que sabe lá o que que essa pessoa está passando. Né? O Glauber, ele falou da questão de documentar. Muitas pessoas que eu citei o nome que ele, e que ele não conhece ou só já ouviu falar, nós temos isso. Nós criamos desde o começo do Conexão, o Histórias de Vida, que é um quadro que a gente faz, que a gente tenta homenagear a pessoa em vida. Porque é legal homenagear póstumamente? É, mas a pessoa sentir que todo o suor de uma vida inteira valeu a pena, ela lendo o carinho, por exemplo, o programa da Giovanni, semana passada, ela saiu daqui maravilhada, ela falou assim, Roger, eu não sabia o quão querida eu era. Então, assim, eu me pautei nisso para fazer com que as pessoas, Tarcísio Girardelli, que nos deixou recentemente, o maior farmacêutico da história de Três Pontas, Uhum. tive a oportunidade, e quantas, e Dona Eliane, lá da padaria, Panificadora Castro, quantas e quantas e quantas pessoas eu contei o Histórias de Vida e vou continuar contando, mas a primeira que eu contei, eu fiz questão, foi do seu Loreto. Por que foi do seu Loreto?
Porque normalmente, quando você vai fazer um quadro com muita pompa, você vai mais pro lado do glamour, né? Eu não. A minha veia é muito diferente. O que eu vou falar é um pouquinho polêmico, mas não é para entrar numa seara de polêmica, não. É só gosto pessoal. Muita gente ama colunismo social. Eu odeio. Eu não gosto. Eu acho supérfluo. Mas respeito as pessoas que mexem com isso, que gostam, que fazem o seu jornalismo dentro disso. Eu prefiro contar uma história real. Ao invés de viajou no seu jatinho para não sei aonde, seu Loreto, preto, idoso, pobre, encanador. Tem uma história maravilhosa para contar e foi o número 1 do Histórias de Vida. Entendeu? O que é uma. Isso não quer dizer que o meu jornalismo é melhor do que o de um colunista social. Não é isso. É só uma veia diferente. Sim. É uma veia diferente. É um caminho diferente. E eu acho que tem público para tudo, né? Sim, Público e Somos espaço. diversos, Sim. e aí tem espaço e público para tudo. Porque, na verdade, tudo movimenta alguma coisa. A gente tem falado da importância de algo que movimenta um geral. Sim. É necessário que a gente homenageie as pessoas simples. É importante também que a gente faça cobertura de eventos também. A gente faça cobertura de festas. Porque tudo isso movimenta também até uma Sim, economia, gente. Sim, movimenta Então, tudo. existe espaço para tudo. E é bacana, muito bacana. Todas as homenagens que tem feito, falando das pessoas. Mas tem que falar do Roger. Tem que falar desse moço aqui, ó. Vamos colocar pimenta nesse tempero? Digam. Roger, para nós, assim, você já entrevistou muito artista e exposições, em festa de peão. O que você pode contar para nós, assim, de coisas inusitadas que já aconteceram nos bastidores que você nunca contou para ninguém? Algumas histórias bem rápidas que eu acho fantásticas. Inclusive, dando um gancho no que o Glauber falou, eu já escrevi um livro chamado Destinos Cruzados, a história de um amor superando o ódio, e vou publicar o meu segundo livro, só que eu preciso muito de uma ajuda jurídica, porque é justamente para contar os bastidores da notícia, inclusive tudo o que aconteceu com o Roger e os famosos. E aí é complicado, né, Glauber? O Glauber que está muito ligado à Secretaria de Cultura, você citar um nome é algo que eu nem faço questão e nem quero, porque eu sei que vai trazer de sabor. Mas eu preciso achar uma forma de contar essas histórias, como eu vou contar aqui sem citar. A que eu mais gosto de contar, e vocês já ouviram eu contar, é a primeira delas, é a do Milton Nascimento, que eu amo de paixão. Que, aliás, eu estou em negociação com o filho dele, com o Augusto Kesroani Nascimento, para tentar fazer uma entrevista com ele. Vamos ver se a gente consegue. Já tive até um problema jurídico com ele, mas a gente já se resolveu. O Bituca, quando o Roger não tinha faculdade, não tinha papas na língua, no auge do El Chan, dançou lambada, Keila? Muito. Adorava. Olha, depois que o Roger contou que já pichou muro, o Roger já foi campeão de lambada. Santo Deus. O Roger foi campeão de lambada. Outra novidade. Aliás, Mil Bueno, a vida inteira me prometeu que queria me ensinar a coreografia do Michael Jackson, que eu amo, mas até hoje, viu, presidente da Câmara? Até hoje está faltando. Fui entrevistar o Bituca, que eu amo de paixão, já tinha estado com ele 2 vezes, na casa da Jaceline, e ele magrinho, ele estava com diabetes, falaram até que era uma outra coisa. E eu não sei se todos vocês já tiveram com ele pessoalmente, ele é monossilábico. Entrevistar ele é pavoroso. E aí, Bituca, como é a turnê nova? Boa. Não desenrola, não vai pra frente. E aí, eu lá na casa do Bituca, putz, no auge do El Chan, eu puxo o gravador e falo: Milton Nascimento, como que o traseiro da Sheila Mello e da Sheila Carvalho hoje vendem mais que a sua garganta? Ele respondeu? E aí, foi coisa de 10 segundos, mas parecia uma eternidade para mim. Ele pôs a mão no meu ombro em silêncio. E aí, vou ter que fazer o gesto. E aí, Roger Campos, ficou passando um filme na cabeça. Vai te mandar embora da casa da Jaceline, nunca mais vai ter contato com teu ídolo. Você meteu o pé pelas mãos, não sei o quê. Para que você foi perguntar isso? Olha o gênio. Calmo, impávido, ele chega e fala assim para mim: Roger, me pergunta a mesma coisa daqui 5 anos? Ó.
Durou 5 anos. Cantora, né? Para vocês verem o tamanho da É. genialidade de um Aham. cara desse. Eu tive outros episódios, tive um, por exemplo, com uma dupla aí que já fez música de novela, na época que a gente ainda carregava a filmadora no braço e foi um show na exposição, eu fui entrevistar essa dupla e um deles, cabeludo, enfim, estava num canto, eu não sei se ele estava brisando, o que que ele estava fazendo, se ele estava fumando alguma coisa, não sei, não posso afirmar, mas eu sei que eu parei na frente dele para esperar ele terminar o que ele estava fazendo e ele simplesmente pulou literalmente no meu peito, a gente saiu rolando lá dentro do camarim, lá no parque de exposições, e ele me xingando, você me filmou fumando tal coisa, não sei o que tal. Tirou a filmadora, colocou na ilha de edição, tivemos que passar a filmagem inteira, as 2 horas de fita, um processo mais acelerado, atrasou o show, ninguém ficou sabendo que era por conta do Roger Campos, entre aspas, e depois ele ajoelhou no meu pé e me pediu perdão. Cara, desculpa, irmão, eu pensei que você tinha me filmado, eu tava ali na minha, num relax e tal. A minha primeira entrevista, Keila, Glauber Júnior e Matheus, as minhas 2 foram traumáticas. A primeira também gosto de contar, que foi com Costinha, o primeiro artista. Eu entrevistei 178 artistas até hoje. Você lembra do Costinha? O que descia o microfone e ele fazia... Uhum. Não, Lembro. lembra? O Glauber não vai lembrar e nem o Matheus. Não lembra não, né, Glauber? Eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. Costinha, maravilhoso. Lembra? Comediante. Lá no Chico Mineiro, ele chegou para fazer um show e eu, ainda no clip show, cruzinho de tudo, começando ali. Marabinha me senta. Senta o Roger do lado do Costinha e uma plateia de alunos do estadual. Eu tremia, não vi que o microfone estava ligado, eu vou ter que falar exatamente o que ele falou, gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, Vai ai. ser cancelado. Liga o microfone e eu não sabia que estava ligado. Eu viro e falo assim, Costinha, tá sendo muito difícil te entrevistar, você é o meu primeiro. Ele fez assim, "Não, fica tranquilo, agora mesmo eu te como e se acalma. A primeira já foi assim. E a segunda, que foi a mais traumática de todos, para terminar dos artistas, eu tive artista que cheirou cocaína perto de mim, tive uma cantora da Bahia que virou e falou assim para mim, olha, meu rei, eu não vou conseguir subir no palco, não. Eu falei, por quê, fulana de tal? Olha, porque o pessoal da banda, eles foram no meu quarto, aí a gente fez uma suruba a madrugada inteira, eu tô com as pernas bamba aqui, eu não vou conseguir fazer show, não. E fez o show? Fez o show. Com as pernas bamba, mas fez o Fez o show. É cada coisa. Depois em off eu conto pra vocês quem é essa. Mas se vocês me perguntarem, passando esse capítulo dos artistas, para não prolongar muito, quem é o melhor, quem é o pior? Eu ia fazer essa pergunta. Faça. Eu ia fazer qual foi a melhor e a pior entrevista. O melhor de todos nunca vai ter igual. Ah, você corre o risco de cometer injustiça. Não corra. Igual a ele nunca vai ter. O melhor de todos é o Daniel Sertanejo. Eu entrevistei ele 3 vezes. Entrevistei ele com João Paulo e Daniel 1 mês antes do João Paulo morrer. E entrevistei 2 vezes o Daniel. Na terceira vez, na hora que eu entrei no camarim, gente, Roger Campos é um jornalista municipal, conhecido no município. Raramente em algumas cidades próximas, ok? Na hora que eu entro no camarim, ele vira e fala, e aí, Roger, beleza? Ele é Ó. Que legal. Eu fiquei Simples sem ação. demais, Eu falei né, assim, cara? cara, olha a humildade do cara de Brotas, bacana. do Daniel. E o pior de todos, que Deus o tenha, desculpem os fãs, gosto muito do som, é o Roupa Nova. Porque o Paulinho, que já nos deixou, Tadeu Mendonça, que está aqui entre nós ainda, ele é testemunha disso, e o Maurinho, cabeçudo, Maurinho, que trabalha no posto hoje, trabalhava com o Celinho, LM Produções. 18 anos, eu novinho, ainda fui entrevistar o Roupa Nova, estava no auge. Linda, só você me fascina, tal. E sou noveleiro também, tá? A novela A Viagem, que é a minha preferida, é Roupa Nova. Sim. E aí eu separo as coisas. E aí fui entrevistar o Roupa Nova. E eu estava na TV Cidade, era repórter da TV Cidade na época. Bati na porta do camarim, eu e Marabinha, Paulinho, vocalista,
careca de rabo de cavalo, que foi casado com a Gretchen. Ele abre e fala assim, quem é você? Eu falo assim, oi, Paulinho, eu sou o Roger, da TV local aqui, eu vim te entrevistar. Não, pode ir embora que eu só dou entrevista pra Globo. Pá, bateu a porta na minha cara. E eu fiquei ali do lado de fora. Aí, falei assim, gente, não é possível. Será que os artistas são assim? Era o meu segundo, o primeiro tinha sido Costinha, já tinha sido traumático. E nisso o Tadeu Mendonça chega com a Patrícia. Aí ele falou assim, Roger, o que você tá triste? Eu tava visivelmente abalado. Aí eu falei assim, cara, eu vim aqui pra entrevistar o Roupa Nova, eu sou mó fã dos caras, não sei o que, eles me deram com a porta na cara. Não, você vai entrar, eu vou falar que que você é jornalista da prefeitura. Abriu lá, eu sou prefeito, não sei o que, a Patrícia aqui, ele e o cinegrafista trabalham na prefeitura, vai entrar comigo. Entramos. Os 8 integrantes do Roupa Nova aqui. Os 8. Paulinho era o último. Na época era vinil, disco de vinil. Beleza? Vocês lembram que o disco de vinil era preto, certo? Aí o Paulinho vira pra mim e fala assim, você tem 1 minuto pra entrevistar nós 8. E já era pra dispensar. Eu falei, beleza, vamos lá, Marabinha, vamos. 3, 2, 1, gravando. Pá, 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 pá. Fiz. Na hora que eu chego nele, o Paulinho pergunta, e aí, Paulinho, como que é o disco novo da banda? É nessa câmera aqui? Tá pegando nessa câmera aqui, Matheus? Tá nessa aqui? Nessa aqui. Aí, nessa aqui. Aí eu chego, faço a pergunta pro Paulinho, e aí, Paulinho, como é que é o disco novo da banda? Ele vira e fala assim pra mim, o disco novo da banda é preto redondo com furo no meio. Nossa. Que arrogância. E aí eu desabo a chorar, lá dentro do camarim. E o Maurinho Cabeçudo vira e fala assim, liga não, Roger, isso aí é som de bandido, só toca em rádio patrulha. Porque ele ficou consternado com o que aconteceu. Não diminui em nada o talento do Roupa Nova, o quão fã eu sou do Roupa Nova. Sim. Mas, infelizmente, comigo, não posso dizer que o Paulinho sempre foi assim. Mas comigo foi um dissabor muito grande. Mas que Deus o tenha. Sim. É uma passagem que a gente lembra, né? Já passou. Sim. Se tivesse uma nova oportunidade, com certeza você, no teu profissionalismo, ia entrevistar novamente, tenho Sim. certeza disso. Mas se pudesse evitar, né? Sim. Mas e aí, Keila, mais perguntas? Como que nós estamos de tempo? A gente já Já tá... estamos no final? já Vamos pro estamos cara a no cara? final. Deixa eu só fazer uma pergunta Vocês não vão- então, antes do cara a cara, pode? Tem uma pergunta que eu queria... depois vocês fazem assim. Qual a pergunta que nós não fizemos para o Roger Campos? Tá. O que te faz continuar na profissão de De jornalista? jornalista? O amor pelo jornalismo. Ter aprendido que o jornalismo ele é considerado o quarto poder. Mas que, infelizmente, a maioria dos jornalistas não honram o trabalho sagrado que é o de informar, de você levar uma notícia boa. E, além disso, eu botei na minha cabeça, Keila e companheiros, que a gente tem que desmistificar aquele roteiro, aquela ideia, aquele chavão, aquele bordão de que notícia ruim vende mais. Não vende mais. A pandemia mostrou que a gente está de saco cheio de notícia ruim, de coisa ruim acontecendo. A gente quer vida, a gente quer sorriso, a gente quer ver o Glauber brilhando no palco, a gente quer ver você liderando lá na associação comercial como você tem feito. A gente quer ver o Juninho no trabalho dele sendo reconhecido como o melhor da cidade. O Matheus da mesma forma na área dele. Então a gente não tem que ficar, um corpo destroçado eu vou mostrar, não sei o que eu vou mostrar, eu vou denegrir tal coisa. Não, não é assim que funciona. Então, eu lamento muito que 98,5% dos jornalistas no Brasil são partidários. 98,5%. O outro 1% é apartidário do outro lado. E somente 0,5% é neutro. Por isso que há uma descredibilidade muito grande no jornalismo, porque o jornalista se vende barato. O jornalista troca o código de ética do jornalista por um cargo público, por alguma coisa, por algo que não deveria. Mas eu luto. Pequeno, enquanto eu sou, mas com a certeza de que hoje eu me orgulho muito, Keila, do jornalismo que eu faço. Graças a muitos parceiros como você que não me deixam sozinho. Porque, assim, fazer jornalismo é difícil. E vocês não fazem ideia do que é fazer jornalismo em cidade do interior. É muito difícil. Porque, assim, eu falo 10 vezes, eu comparo, para fechar, que o jornalista é igual o médico. Em que sentido? O médico salva 99 vidas. Ele é ótimo. Se a 100ª vítima morreu na mão dele, e às vezes nem por culpa dele, ele é açougueiro, ele é um mau médico. O jornalista escreveu 99 matérias boas. Uma, ele errou,
É aquela que vai. Ele é um péssimo jornalista. Ele é um péssimo jornalista. Eu trabalhava num jornal, não vou dizer qual, e eu não posso dizer que foi de má fé comigo, que fizeram comigo. Eu mandei uma matéria para a redação, aqui em Três Pontas, tá? Eu mandei uma matéria para a redação e estava chegando um juiz novo da comarca aqui em Três Pontas. E eu coloquei como título: Três Pontas já tem novo meritíssimo. Na capa do jornal saiu: Três Pontas já tem novo meretríssimo. Ah, meu pai. Matéria assinada Nossa. por mim. Só que quem diagrama, quem faz a edição final Sim. não sou eu. Só que até Aham. eu provar quem está assinado lá é o É. responsável pela matéria. Então tem muitas coisas que realmente a gente precisa aprender. Uhum. E para fechar, é preciso que haja o que está havendo agora: união na imprensa em Três Pontas. União. Eu e a equipe positiva, por exemplo, a gente já não bebeu no mesmo coxo durante muito tempo por N motivos. Ele tem a linha editorial dele, eu tenho a minha. É diferente? É, mas a gente se respeita, a gente tenta até ajudar um ao outro. E eu torço para que, através dessa ideia brilhante do Glauber, a gente continue trazendo É. novos jornalistas, pessoas para a profissão, porque a arte de informar nunca vai acabar. Hoje, com as É. matérias pagas em todo o meio de comunicação, rádio, TV, hoje com a internet, com os podcasts, você já recusou alguma matéria paga que não fosse dentro do Boa pergunta. Ótimo, ótimo você perguntar isso. Matéria, jornal? várias. Eu vou contar isso. Teve um jovem em Três Pontas que estava morando fora, na Irlanda, e foi acusado de estupro. Uhum. Eu não vou entrar em detalhe. Aí, Roger, você tem que fazer a matéria. Roger, você tem que fazer a matéria. Roger, você tem que fazer a matéria. Opa, peraí. O primeiro preceito do jornalismo é a apuração. Busquei várias fontes de informação nacionais para ver se a notícia era verídica. Ninguém, nem em âmbito municipal, quanto jornais Folha de São Paulo, O Tempo, Hoje em Dia, ninguém tinha postado nada. Procurei na imprensa de lá. Tinha saído uma nota no idioma deles. Aí eu peguei e falei, peraí, eu vou contar essa história publicamente aqui em Três Pontas, de uma acusação gravíssima, não estou defendendo e nem acusando. Sim. Mas eu não tenho subsídio, eu não tenho informação. Eu vou fazer uma tradução ipsis literis do que está no papel ali, que eu nem sei se a fonte é confiável. E vou jogar titica no ventilador? Não, não vou fazer a matéria. E não fiz. E essa pergunta me deu um gancho para uma coisa que eu queria falar. E eu não fiz a matéria. Eu acredito que vocês podem discordar à vontade, mas pensem que eu não agi errado. Sim. Porque como é que eu ia reportar algo se eu não tinha informação? Sim. Uhum. E aí foram lá atrás do clube 3 Pontano e picharam Roger machista. Num muro que ficou anos e anos e anos. Aham. Por quê? Porque acharam que eu estava defendendo a pessoa. Uhum. Que teria, não sei se praticou, teria praticado um crime hediondo. Uhum. Mas como que eu vou reportar? E a última grande polêmica, essa é complicada. E aí, eu mudei muito a minha cabeça com a faculdade, com a experiência, com os cabelos brancos, com a minha filha me puxando para o centro, com uma visão política totalmente antagônica da minha. Uma vez eu escrevi um artigo que foi o que mais me causou problema, até hoje, mais me causou problema. Que certamente eu não soube colocar as palavras como hoje eu saberia. O que eu quis dizer? É um tema muito delicado, gente. Que o homem vê a mulher como um pedaço de carne no açougue. Diferente da mulher, que tem a questão do respeito, o homem, ele é mais carnal. Tô falando bobagem? Não. E aí, o que eu publiquei quando teve um caso em Varginha de um estupro? Eu publiquei o seguinte, eu falei, nenhuma mulher, logicamente, merece ser estuprada. Mas, se você pegar um homem normal, e principalmente um homem com a mente deturpada para crime sexual, mas até um homem normal, se você coloca uma mulher de burca e uma mulher de biquíni
na minha frente, eu vou reparar mais na mulher de biquíni. Eu acho que isso é natural. E eu coloquei isso. E eu coloquei, olha, fatalmente o estuprador vai estuprar as duas. Mas eu acredito que a mulher de biquíni corra mais risco. Eu coloquei isso há 15 anos atrás. Sim. Não podia sair na rua. Não, Achando É que... realmente muito polêmico. Muito na polêmico. verdade, eu falo assim, Muito. você se envolve sem querer, coitado, você precisa de assessoria, rapaz. Mas isso foi há 15 anos Não, atrás. Hoje ele sim, não faria coitado, isso, né? mas eu vejo que às vezes as pessoas ainda pegam ele, que nem agora ele falou uma palavra aqui, e ficou com o medo. Aham. Não é tanto assim. Eu acho que existe sim, hoje tudo mudou, os tempos mudaram, Sim. as campanhas mudaram. Até te convido, na verdade, aproveitando, te convido para participar de algumas campanhas que a gente participa lá na Casa da Cultura. A gente está sempre nas campanhas da diversidade, do combate ao racismo, na consciência negra. Eu acho que isso é muito bacana. Eu já falei isso para ele, e falo de novo. Um homem que nem esse aqui, um profissional como ele, com todo o gabarito que ele tem, com todo o conhecimento, deveria estar palestrando, meu jovem. Rapaz, deveria estar palestrando, deveria estar falando mais sobre isso, compartilhando seus conhecimentos. E acho que eu fico feliz da sua menina ser totalmente às avessas sua. Porque eu, particularmente, enquanto artista, eu não tenho nenhum lado político. Só que eu consigo enxergar os defeitos dos dois lados políticos. A minha função é criticar. Enquanto artista, eu tenho que olhar aquilo, ver, achar o erro e transformar aquilo em alguma coisa. Uma sátira, fazer vocês pensarem através da minha arte. Não vou deixar nada claro para vocês. Uhum. Vocês mesmos vão fazer suas próprias leituras. Eu acho que seria legal um dia, desafio um dia pra você fazer uns debates com sua menina, seria ótimo. Igual, tipo assim, ó, Já 30. fizemos. Nossa, imagina, Na Câmara, sabe aquele parlamento jovem? Ela Sei, me chamou. é maravilhoso. Ela E me acho chamou. que é importante entender Mas isso. ela mudou muito a minha vida. Ela é Ela incrível. me puxou pro centro, Gente, me Aham. peitou, falou assim: peraí, ô gente, militarzão, peraí, vou te o que mostrar. nós temos visto de errado nesse mundo todo é esses extremistas. É. Isso tá Sim, errado. dos Não dois existe, lados. não existe nada certo se for extremo. Sim, Não exato. é? É o excesso que Até atrapalha. água em excesso faz mal. Aqui a própria nossa, vamos falar aqui, a nossa psicóloga aqui, ela vai Sim, falar. O excesso Completamente. Excesso em tudo atrapalha. é. O excesso de pensamento, excesso de redes sociais, ficar mergulhado demais em um assunto É. só. A gente tem que estar sempre aberto Ou a então, de, se- coisas ou diferentes. então de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Se tem uma coisa, me gente, preocupava muito com isso. eu vejo isso. Quando ele me mandou a mensagem, falou assim: você se preocupa muito com a opinião das pessoas? Eu tive severos casos de depressão lá atrás, quando eu só era apedrejado, por conta disso, a ponto de, também nunca contei isso, de subir no marolão, eu sentei com as pernas lá para cima para me jogar. É porque tem um peso, seu Roger, Sim. né? Uhum. E qual que é esse peso? É esse? Chegar nesse limite? Nesse momento que todo mundo jogava pedra, ninguém te jogava uma flor. Não. Nessa época, não. E aí, é aquilo que eu falei. O Roger dava motivo? Dava, mas eu acho que reverberou demais. Eu acho que amplificaram demais. Levaram muito a ferro e a fogo. E aí, talvez, eu penso assim, se fosse um cara daqui da cidade, talvez teria tido um outro tipo de tratamento. Mas como era um estranho no ninho, talvez Pode estivesse ser. pisando Faz onde sentido. não deveria pisar. Mas graças a Deus, é muito diferente. A Keila, por exemplo, que desfaz aqui nesse instante a função de amiga também, apenas como parceira, não estaria patrocinando aquele Roger antigamente. O Denilson do Moacir, que é um cara sisudo, e aí eu vou responder a tua pergunta. Também de uma outra forma. O Denilson do Moacir tá desde o primeiro dia do Pod Café Podcast. E o Luiz Roberto tá desde o meu primeiro dia no Clip Show. O Luiz Roberto me patrocina há 32 anos. 32 anos. Eu falei assim, Denilson, eu gravei. Eu falei assim, por que você tá... No dia que ele veio no programa, por que você tá há tantos anos no Conexão? Ele falou assim, cara, porque o teu jornal é de credibilidade. Porque você não precisa denegrir a imagem de ninguém, você não ataca ninguém, você apura os fatos. Você não está nem aí com a questão da audiência, você está com a questão da informação. E é aí que eu quero associar a minha marca. Uhum. Isso faz toda a diferença. E uma outra questão, não vou citar o nome, mas vou contar isso. A fidelidade é um negócio também que, para mim,
é fundamental. Se eu falo que a Keila tem a melhor internet, e de fato tem, eu não posso passar meia hora falar que o fulano também tem, que o ciclano também tem. Certo. Porque aí é a prostituição do mercado. O Denilson já estava comigo há muitos anos, aí chegaram 2 redes. Eu recebi proposta para ganhar 3 vezes mais. Eu falei, não. Uhum. Por quê? Fica 3 meses, me abandona e eu perco um cara de 10 anos? Ah. Ou mesmo que continue comigo, eu fui leal com quem estava comigo no momento mais difícil, quando eu estava lá embaixo começando? Não. Então, desculpe, não vai ter a porta aberta. Nenhum dos dois. Enquanto o Moacir tiver, Lealdade. não tem. Isso é legal, muito legal. Sabe, o Wicked, tem que usar referência, tá bom? Eles criam um vilão. Quantos minutos de programa? 1h30. Não Tá. pode chegar em 2 horas não, que Tá, cai o eu sinal. vou falar rapidinho então, tá? Eles criam um vilão. Eles pintam como se a vilã, a Elfa, fosse vilã. Porque, na verdade, ela descobriu um segredo, criaram um vilão. Você já percebeu que foi usado como bode expiatório muitas vezes por fazer perguntas que as pessoas não tinham coragem de fazer ou falar sobre assuntos que aconteciam no município? Infelizmente, eu Cara. acho que você foi pego bode expiatório. E como você é o único. Você tá viajando no tempo, Glauber. Não, É, não tô viajando, não. Não, viajando no sentido de estar enxergando o que realmente Porque, acontecia. na verdade, eu vejo até hoje. Era isso. Nós participamos de algumas coletivas de imprensa, nós já participamos, já, Sim. até nesse ano. Sim. E as pessoas, elas criam esse personagem, ele é o vilão, que caso ele pergunte algo que ninguém tem coragem e que tem muita coerência, vamos tirar o crédito dele, vamos tirar o nome dele, vamos tirar totalmente a credibilidade dele e vamos criar esse personagem. Que ele é brigão, machista, que ele é tudo. Mas, na verdade, no fundo, ele só é a única pessoa que tem coragem de falar o que ninguém fala. Obrigado, meu amigo. Muito bom. É isso mesmo. Bacana. Vamos fechar? O cara a cara, vocês sabem como é que funciona o cara a cara, Vamos né? lá, Aquelas vai. perguntas sem pé, sem cabeça, de gosto pessoal, de música, de viagem, de não sei Dá o quê, mais ou menos um pra gente rascunhinho fechar o aqui. programa. Mas aí tem uma surpresa reversa. Para fechar o programa tem que ser muito rapidinho, porque senão vai cair o link. Eu quero saber dos 4, quem foi o entrevistado de hoje? Como vocês definem o entrevistado de hoje, na ótica de vocês? Vamos pro cara a cara? Ah lá, já tá o cara a cara. Agora tá bonitinho. Agora é ele de lá e eu de cá. Lá, os dois. Ai, que bonitinho. Muito bom. Muito bom. Você vai falar no ar? Não falo nada no ar, gente. Ele queria arrumar um emprego pra mim agora em dezembro, gente. Não queria nada. Meu público não fala nada. Roger, uma lição de vida. Putz, já começou assim? A minha avó, Maria Fabiana Rabelo Campos, com 80 anos, enfrentou um câncer. A gente achou que era o final da vida e ela foi até os 92. E ela falou assim pra mim: eu só quero 2. Ela me chamava de filho, né? Porque me criou. Ela falava assim: filho, eu só quero 2 coisas dessa vida. Você me dá antes de eu ir embora? Eu falei: claro, vó. O que você quer? Ela falou assim: eu quero te ver formado. E nem passava pela minha cabeça fazer uma faculdade. E eu quero que você tenha a sua casa. Eu paguei 25 anos de aluguel. 267 mil reais de aluguel. E ela foi embora exatamente 1 ano depois de eu formar. E eu peguei o celular, eu mostrei para ela e ela pegou o celularzinho assim, tem um vídeo lindo assim, ela chorando, olhando para cima assim: obrigado, meu Deus, agora eu posso morrer, eu posso ir embora porque eu realizei o meu sonho. E ela me viu também na minha casa, graças a Deus. Graças a Deus. A lição de vida é minha avó. Minha avó é puro amor. Quem conviveu com a dona Maria Fabiana Rabelo Campos sabe quem é. Uma música. A que eu casei. A música da minha vida, November Rain, do Guns N' Roses. Uma banda. Guns N' Roses. Mas deixa eu só incluir nisso um cara que eu amo. Sim. Ao mesmo tempo que algumas pessoas já lá atrás, hoje não mais, me rotularam de homofóbico, não sei por quê. As pessoas que eu mais amo no meio musical são gays. Eu tenho tatuado o Cazuza aqui na minha costela, o Agenor de Miranda Araújo Neto, que eu amo de paixão. Uma das coisas que eu mais amo na vida é o Cazuza.
nós já conversamos sobre quando eu tive aqui na entrevista, Sim. mas Jesus, Putz. Rapidinho. Jesus era um cara que eu confiava, que eu acreditava, mas eu não praticava. E a Renata também, minha avó, Padre Léo e Padre Roberto tiveram um quarteto que me ajudou muito na minha conversão. Eu já fui espírita, frequentei Umbanda e Candomblé com a minha mãe lá em São Paulo. Hoje eu sou católico. E tenho respeito por todas as religiões. Tenho um amor absurdo pelo Chico Xavier. E aí os católicos ferrenhos falam assim, cara, ser católico você não pode falar isso. Para mim ele é santo. Mas ele é espírita, não importa, para mim ele é santo. Ele só fez o bem. Santidade tem a ver com fazer o bem. E a Renata insistiu muito para eu ir na missa, minha avó também. E na época que o padre usava o clésima, a roupa preta e o clésima branco, eu peço perdão de repetir isso hoje, mas serve como ensinamento para você que está aí, que não tem nenhuma fé. Não precisa ter uma religião, mas fé você tem que ter. Eu falava assim, não quero ir lá na igreja ver o Batman lá no altar, não. E a Renata e minha avó persistindo, orando, até um dia que Pedro, apóstolo, veio falar comigo e falou assim, cara, eu vou te levar para a igreja, vou te mostrar quem que é Deus. E hoje, para mim, ele é o centro, o epicentro, o olho do furacão da minha vida. Sem ele eu não faço nada. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu quero que você defina em poucas palavras. Comunicador. Comunicador é aquele que precisa entender que, primeiramente, mais importante do que ele ter o dom, é ele ter uma coisa chamada ética. Responsabilidade. A partir do momento que isso está ligado e que tem gente fora da sala ouvindo, você precisa dosar muito o que você fala. As duas últimas, eu vou pular uns aqui, as duas últimas vai casar. Eles também vão, né? Vão falar? Vão fazer o cara a cara. Não? Vão não? Acho que não vai dar tempo. 3 minutos. Renata. Você não vai parafrasear o Clodovil Hernandes? Fala assim, Roger Campos, olhe para a lente da verdade. Aí, ó. Vai. E olhando... Renata, meu amor, eu te amo, muito obrigado por tudo que você me deu nessa vida. Minhas 2 filhas, eu te amo muito, você mudou a minha vida, as ideias mais construtivas vieram de você. Não existe perfeição, mas você é uma mulher que se encaixa exatamente naquilo que eu sempre busquei. Eu te amo e vou te amar pro resto da minha vida. Te amo muito. Pode café. Pode Café Podcast é uma ideia que surgiu por conta de uma empresa. E essa empresa até hoje não deu um sim, mas tudo no tempo de Deus. Uma hora vai dar o sim. Se não ela, alguma outra do mesmo ramo, mas graças a Deus caiu no gosto popular. As pessoas estão muito satisfeitas com o tipo de jornalismo de informação que a gente traz. Esse foi o podcast reverso de hoje, né, Roger? Que bacana. Um ano a gente está aqui, um cara que entrevistou 178 artistas, Sim. sendo entrevistado aí por um técnico de som, um pasteleiro, um artista, uma empresária, e a gente está aqui. 4 nobres nas suas áreas. O pastor dele é ótimo. Me fala uma coisa, desculpa te cortar. Se me perguntar qual que é o seu ídolo na profissão, Roberto Cabrini. RC de Roger Campos, Roberto Cabrini. Amo. É o meu guru, o meu Deus. Gabriel Garcia Marques, o Papa do jornalismo, é quem eu leio diariamente ali antes de escrever uma matéria. Gabriel Garcia Marques, se você falar assim, Roger, um pensamento para terminar. A ética deve acompanhar o jornalismo como o zumbido acompanha a abelha. Gabriel Garcia Marques. Quem foi o entrevistado de hoje, Júnior Dias? Nosso entrevistado de hoje, nosso amigo, comunicador, diferente de todos os comunicadores de Três Pontas. Um antes da faculdade se tornou outro pós-faculdade, nosso amigo Roger Campos. Forte abraço e que Deus te ilumine muito. Que esse um ano se multiplique. Amém. Obrigado, meu irmão. Deu nem tempo de cantar os parabéns, porque o tempo Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Matheus Santos, quem é Roger Campos? Cara que agora só vai escalar, vai dar certo e Pode Café tá a milhão. Obrigado por tudo, obrigado por acreditar no meu sonho também. Sem vocês não tinha acontecido. Uma das mulheres mais fantásticas que tem Três Pontos, não é chovendo molhado, ela sabe. Aliás, ela nasceu no mesmo dia que eu. Só isso. Fazemos aniversário no mesmo dia. É a competência em pessoa.
Querida Keila, obrigado por tudo, obrigado por apoiar o nosso projeto e por estar aqui também. Quem é Roger Campos depois dessa entrevista? Roger Campos é um fora do ninho, disruptivo, que veio para mostrar para Três Pontas que é possível pensar fora da caixinha. E ele aprendeu, apanhou muito na vida, mas está só sendo sucesso agora. Amém. Meu querido amigo Glauber, que antes do Glauber ter qualquer contato comigo, assim, de amizade, ele já passava assim, eu já via. Falava assim, puta, esse cara é um baita de um artista. Muito antes dele me notar, eu já tinha notado ele antes. Quem é Roger Campos? É um amigo, é um profissional, uma pessoa que eu admiro muito, que eu queria que as pessoas enxergassem ele como eu enxergo. Um ser humano incrível. Amém. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Júnior. Obrigado, Keila. Obrigado, Glauber. Vocês fizeram a minha vida mais feliz. E esse um ano, se não fosse vocês, não estaria no ar. Para aquela ali, tá a fim de vencer na vida? 2 recados rapidinho. O primeiro deles, desacomode, tira a bunda do sofá, corra atrás dos seus sonhos. Do céu só cai chuva. Milagre mesmo para ele acontecer, você tem que correr atrás. Exercer os dons que Deus te deu. E acreditar que lá em cima tem um cara que é chefe, que é supremo, que é superior, que é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Exércitos, o Leão da tribo de Judá, é o cara que vai mudar a sua vida. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Pod Café Podcast para fechar o ano. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.